A história começa com a destruição do castelo de Rhaenyra, o palácio de Hor. Habitantes, servos, guardas e cavaleiros são mortos por agressores desconhecidos. Nosso protagonista, Theon Rhaenyra, enfrenta um inimigo. Theon balança a espada, forçando o oponente a recuar. O homem ataca, mas Theon bloqueia a tempo. O clã Rhaenyra é uma família granducal responsável por proteger as fronteiras mais ao norte do Império. Seu poder vem de uma constituição única que se diz ter sido herdada dos dragões. Por mais de 1000 anos, o clã Rhaenyra tem servido como a grande muralha do norte do Império. Todos os membros da linhagem Rhaenyra nascem com magia, resistência e habilidades extraordinárias, além de habilidade com a espada. Todos, exceto Theon Rhaenyra. Apesar de sua linhagem, Theon não tem os talentos da família. Em Babel, Theon é esfaqueado e cai de joelhos. Seu oponente provoca, dizendo que Theon ainda não entendeu. Diz que, por mais que se esforce, há coisas inalcançáveis. Chamam isso de falta de talento. O homem tira a máscara, revelando-se como Rendon Somione. Theon sabe. Chocado, exige saber por que Rendon fez isso. Rendon, calmo, zomba mais de Theon. Diz que era triste ver Theon treinar, sabendo que seu esforço não o levaria a nada. Rendon ri cruelmente, dizendo que Theon era o perfeito tolo de Rhaenyra, alguém que deveria ter se escondido por falta de talento. Rendon achava engraçado ver Theon tentando fazer algo por si mesmo. Theon fica furioso, cerra os dentes e se força a ficar calado. Ele pergunta se Rendon só virou seu instrutor para traí-lo e vender o Rose Palace. Rendon corta o braço de Theon, que grita de dor enquanto o sangue escorre. Rendon suspira e pergunta por que Theon o culpa. Ele puxa o cabelo de Theon e diz que tudo é culpa dele. Rendon pergunta por que Theon não enxerga. Com visão turva, Theon ouve Rendon dizer para olhar e entender por que o palácio de Hor queima e sua família morre. Um homem se aproxima, arrastando uma mulher e a joga aos pés de Theon. Rendon pergunta cruelmente por que sua mãe virou um cadáver frio. Theon fica atônito e horrorizado ao ver sua mãe morta. Rendon diz que tudo acontece porque Theon é o mais fraco do clã Rhaenyra, governado por muitos homens, pela força. Em desespero, Theon sussurra o nome de Rendon, pega a espada e a golpeia com raiva. Antes de atacar, uma espada o atinge no peito. Ele cai e o sangue se acumula. O homem ao lado de Rendon o repreende por falar demais e manda terminar. Rendon se desculpa, dizendo que estava relembrando, mas quase terminando. Theon, deitado, se pergunta o que Rendon quer dizer com acabou. Será o fim? Arrependido, percebe que não protegeu ninguém. Enquanto tudo queima, pensa se as coisas seriam diferentes com talento. Lágrimas caem enquanto fecha os olhos, consumido pelas chamas com seus servos, sua mãe e o lugar amado. De repente, surge uma mensagem. Você morreu, característica ativada, voltando ao ponto de regressão. Theon abre os olhos, confuso, frente a Rendon novamente, que comenta que ele parece cansado. Rendon sugere encerrar a aula, mas Theon está atordoado, se perguntando se o que vivenciou foi real. Ele realmente morreu? Rendon nota o silêncio de Theon e comenta que ele parece distraído. Theon, perdido em pensamentos, questiona se sua morte foi real e se agora está voltando à vida. Ele não acredita que o rosto de Rendon é o que vê nos momentos finais. Com um suspiro, pensa que até a morte tem humor cruel. Então, uma mensagem do sistema aparece, a missão tutorial é socar Rendon no rosto. Theon olhou para Rendon, perguntando-se o que estava acontecendo. Era assim que os Flabaques funcionavam? Olhou entre Rendon e a mensagem do sistema, percebendo que Rendon não havia. Rendon perguntou o que estava errado, mas Theon, ainda em choque, soltou a espada de madeira. Seu punho tremia enquanto pensava que, mesmo sem entender, talvez fosse um presente dos deuses, uma chance de liberar sua frustração antes do fim. Com esse pensamento, Theon socou Rendon, achando que, se fosse um sonho, poderia bater nele. O soco acertou Rendon, todos pararam, mas para a surpresa de Theon, não machucou Rendon. Ele se perguntou por que o sonho parecia real, mas o soco foi fraco. Rendon, calmo, balançou a espada de madeira e atingiu Theon no ombro, derrubando-o. Quando Theon batia na terra, Rendon o repreendeu, lembrando que a lição havia terminado. Theon sentiu dor e confusão. Deveria sentir dor em um sonho? Rendon suspirou, entendendo a frustração de Theon com a cerimônia do despertar se aproximando. Mas isso não justificava atacar o mestre. Theon ficou surpreso. Cerimônia de despertar? Do que Rendon falava? Decepcionado, Rendon disse que como Rhaenyra, Theon devia usar a espada, não os punhos.
Random saiu, dizendo que veria Theo na próxima aula. Mas Theo ficou, perdido em pensamentos, tentando entender o ocorrido. Os cavaleiros próximos zombavam dele, chamando de imbecil, por atacar seu mestre e duvidando se era um Rhaenyra, dizendo que era muito incompetente, mesmo para um filho ilegítimo. Theo tocou o rosto, sentindo dor, e pegou areia. As sensações eram reais. Não era flashback, era real. Ele lembrou que a cerimônia devia ter ocorrido há 10 anos. Será que voltou aos 17 anos? Como isso é possível? O sistema apareceu, parabenizando por concluir a missão tutorial número 1 como recompensa. Ela informou que o talento de Rhaenyra foi ativado. Theo, confuso, leu a mensagem do sistema. Quando perguntou se queria recompensa, ele levantou a mão e clicou sim. De repente, uma luz brilhou de seu corpo e as estatísticas aumentaram rapidamente. Perplexo, Theo pensou, o que está acontecendo? Mais tarde, no palácio de R.O., no quarto de hóspedes, Random Harvey, o tutor de espadachim de Theo, relata o progresso de Theo. Ele comenta que nunca viu alguém tão desprovido de talento, mas acrescenta que é exatamente por isso que ele está lá. O verdadeiro professor Random. Ele jura que fará o possível para preparar Theo para a cerimônia de despertar, que será daqui a apenas 5 meses. Lady Cecília Rhaenyra, a dona do palácio de Rose e mãe de Theo, concorda com Random. Confiando o treino de Theo a ele, ela entrega moedas de ouro, pedindo a Random que cuide mais de Theo. Random garante que já planeja ensinar Theo intensamente, então ela não precisa se preocupar. Cecília diz que não está preocupada porque confia em Theo. Ao sair, Random murmura que ela terá que se preocupar. Embora não esteja realmente treinando Theo adequadamente, ainda é verdade que Theo não tem talento. Ele zomba, chamando Cecília de concubina e pensando consigo mesmo que, assim como mãe, assim como filho, a linhagem deles não levará a lugar algum. Ainda assim, Random acha a situação ideal. Ele está recebendo um excelente salário e tem o título de tutor da linha direta da família Rhaenyra. Como recompensa por sabotar secretamente o crescimento de Theo e fornecer informações a um misterioso benfeitor, Random sabe que seu futuro está garantido. Ele sorri, pensando que Theo, o idiota de Rhaenyra, será sua passagem para o sucesso. De repente, Random vê Theo correndo em alta velocidade. Random zomba, mas Theo passa sem falar. Irritado, Random murmura, chamando Theo de perdedor. Theo vai ao quarto de hóspedes e chama sua mãe. Cecília olha e sorri, comentando que ele deve estar cansado do treino, mas, em vez de responder, Theo a abraça com força. Surpresa, Cecília gagueja e pergunta por que ele está agindo assim. Lágrimas brotam nos olhos de Theo quando ele confirma para si mesmo que realmente voltou a 10 anos do passado. Ele se lembra vividamente de Renan forçando a olhar para o corpo morto de sua mãe em sua vida anterior, sem poder fazer nada. Mas agora ele sente uma imensa alegria ao vê-la viva. Cecília, confusa, olha para o filho. Theo precisa mudar o futuro. Ainda fraco agora, mas se essa janela do sistema for real, ele poderá se fortalecer para a guerra pelo trono. Abraçando a mãe, promete se vingar de Random. O sistema exibe a segunda missão tutorial. Treine seu corpo ao máximo. Theo, determinado, vai ao campo de treinamento focado em vingança contra Random. Mas sabe que com seu corpo fraco, nada pode fazer. Deve se fortalecer primeiro. Correndo, lembra da agência de inteligência de sua vida passada, a Blackwood. Embora estivesse na equipe de informações por falta de habilidade, não esperava que as informações coletadas, a informação sobre o elixir do Imperador da Espada Sangrenta agora é útil por ser um poderoso elixir. Seu valor real será revelado no futuro com um manual secreto. Theo percebe que, com um treino intenso, pode ser a chave para sua força. As horas passam e, ao nascer do sol, Theo ainda corre. Sem descanso, ele se sente forte, acreditando que tudo é possível por seu talento Rhaenyra ativado e pela janela do sistema. O sistema está mostrando que ele conseguiu alcançar 27% da meta estabelecida. Um cavaleiro que está próximo observa Theo e pergunta quantas voltas ele conseguiu fazer sem parar. Theo, que está mais em forma, pega uma espada feita de madeira. Com determinação, ele corre e brande a espada com toda a sua força, buscando se tornar poderoso. Desta vez, enquanto ele treina, o sistema atualiza seu progresso. Ele alcançou 65% de sua meta. Alguns dias depois, Phil ainda estava no campo de treinamento, brandindo sua espada incansavelmente, sem descanso. Evelyn Naraval, a gerente do campo de treinamento número 4, estava sentada na parte superior, bocejando e com um charuto na mão.
Ela notou que Theo estava treinando sem parar há vários dias e se perguntou se ele era realmente um imbecil de Reinhar, como as pessoas diziam. Realmente não ter talento. Theo, por outro lado, estava completamente exausto, mal conseguia recuperar o fôlego e sentia que ia morrer. Mas quando o sistema mostrou que ele havia atingido 97% de conclusão, ele se forçou a continuar, levando seu corpo ao limite absoluto. Ele se lembrou da noite anterior, quando, depois de atingir 90% de progresso, deitou-se brevemente para se recuperar do choque. A porcentagem havia caído. Ele não esperava que o sistema o punisse por pausar, forçando-o a andar até de manhã. Mesmo duvidando, o sistema o empurrou até ele não respirar. Horas depois, chegando a Ninette 8%, Theo correu com a espada de madeira, balançando forte. Sabendo que estava perto, esforçou-se mais, pulando pelo campo de treinamento rapidamente. Ao chegar a 99%, ele reuniu forças, convencido de que precisava de pouco mais. Evelyn assistia incrédula, boca aberta, enquanto Theo lutava contra a dor e exaustão. Finalmente, alcançou 100%. Ao ver o número, parou, perdendo o equilíbrio pelo cansaço. O sistema o parabenizava pela missão concluída, exibindo recompensas e bônus, mas sua visão estava embaçada e ele não entendia. Ele caiu tremendo quando o sistema perguntou sobre recompensas. Sem ver direito, Theo clicou em sim. Então, desmaiou enquanto uma luz brilhante o envolvia. Um vento forte surgiu ao redor, e Evelyn, que viu tudo, ficou chocada. Depois, Theo acordou e se sentou. Ao perceber que estava em uma sala, Evelyn entrou e o acalmou, explicando que era a sala de descanso do campo de treinamento 4. Ela disse que até um Reinhar desmaiaria se esforçasse tanto quanto ele. Ele a reconheceu, o que surpreendeu Evelyn, embora ela já tivesse se apresentado. Ela explicou que ele desmaiou treinando sozinho de manhã, então o levou para lá para se recuperar. Theo agradeceu a ela. Compreendendo a situação, Evelyn entregou-lhe um copo de água e perguntou se ele sabia que, no clã Reinhar, era estritamente proibido abrir o salão de mana antes da cerimônia de despertar. Theo, ainda confuso, respondeu que sim. Evelyn então insistiu, dizendo que ele também deveria estar ciente das consequências de quebrar essa regra. Theo, intrigado, perguntou por que ela estava falando disso de repente. O tom de Evelyn ficou sério quando ela explicou que, pouco antes de ele perder a consciência, havia ocorrido uma onda de mana, que se alinhava com a abertura de um salão de mana. Theo ficou surpreso e ela perguntou se ele talvez tivesse aberto seu salão de mana, chamando de jovem mestre Theo Reinhar. Theo ficou se perguntando o que ela queria dizer com isso, sabendo que, se ele tivesse aberto seu salão de mana, não deveria ter sobrevivido. Então, sentiu algo e lembrou-se da notificação, ganhou um coração de dragão. Lembrou-se também do bônus por concluir rápido a missão, poder mágico de 10 anos de sua vida. Atônito, Theo não acreditava ter um coração de dragão. Coração de dragão. Um salão de mana pode ser colocado nele, operando com mais eficiência. Os humanos, não sendo dragões, colocam seus salões de mana no abdômen inferior, pois o coração humano não aguenta. Por isso, guerreiros, como o do clã Reinhar, querem o coração de dragão, visto como atalho para poder. Mas humanos nunca superaram suas limitações naturais. Até agora. Com o coração de dragão dado a Theo, ele estava em uma situação precária. Theo sabia que Evelyn Arevel não era comum. Espadachim de alto nível, aposentou-se após perder o braço esquerdo e agora geria o campo de treinamento 4. Antes, comandava a cavalaria do dragão de armadura branca, tão respeitada que até o dragão demônio a adorava. Conhecida por seus princípios de princesa, não ligava para status ou força, e não tolerava desonestidade ou covardia. Theo lembrou que, em sua vida passada, Evelyn renunciou como sua mestra quando ele foi teimoso. Ou seja, se ela soubesse sobre seu coração de dragão e salão de mana, o denunciaria sem hesitar. Mas Theo sorriu, pensando se poderia enganá-la sem ser pego. Calmamente, ele perguntou a Evelyn se ela lidaria com as consequências de acusá-lo. Um ar de Reinhar de quebrar uma regra tão grave baseado apenas em suas suspeitas. Seus sentimentos momentâneos poderiam levá-lo à execução, mas seus princípios também poderiam prendê-la. Evelyn, atônita, ouviu Theo lembrá-la de que, se ela estivesse errada, acusá-lo sem provas significaria manchar o nome de Reinhar, com que ela concordou. Quando ele lhe perguntou seriamente qual seria a punição para tal crime, ela respondeu, execução. Theo elogiou seu conhecimento das regras e provocou que ela verificasse. Evelyn, nervosa, estudou sua expressão, incerta do que sentia. Theo seria assim? Ela liberou seu poder, convencida de uma onda de mana, e com raiva se preparou para verificar seu abdômen, acreditando que não havia exceções. Mas não havia corredor de mana. Confusa, ela se perguntou se estava errada, mas parecia impossível.
Theo viu sua confusão e perguntou, não há salão de mana? Percebeu seu erro. Percebendo o erro, Evelyn se ajoelhou e pediu execução por sua falsa acusação. Disse que pagaria com a vida. Theo, sorrindo, sabia que não havia salão de mana visível, pois corações de dragão eram diferentes. O salão de mana de um coração de dragão podia ser escondido e controlado. E como humanos com coração de dragão não seriam conhecidos por anos, Evelyn nunca suspeitar da verdade. Theo estendeu a mão, mas não a puniu, apenas tocou seu ombro e disse que não precisava disso. Isso chocou Evelyn. Ao se virar, Theo comentou que ela fez o que achava certo e que poucos arriscam a vida por verdade a um herdeiro de Rhaenyra. Theo reconheceu a força de Evelyn e achou útil apagar a dívida dela. Ele então explicou a ela que o motivo pelo qual era proibido abrir o salão de mana antes da cerimônia era o medo de que ele transbordasse. Ele acrescentou que era engraçado que ela estivesse preocupada com ele, o chamado bastardo de Rhaenyra, transbordando seu salão de mana. Ele agradeceu a preocupação e o cuidado dela, deixando-a atônita, com o charuto ainda sem uso na boca. Ao sair da sala de descanso do campo de treinamento, Theo pensou em seu coração de dragão e nos 10 anuários ou 10 anos de Theo possuía um poder mágico de sua vida passada, dado pelo sistema. Agora, ele tinha certeza de que poderia se tornar muito poderoso. Dias depois, Hendon gritou com Theo sobre o balanço errado da espada, dizendo para ajustar à direita. Frustrado, Hendon perguntou quantas vezes precisava repetir. Theo gostava de ficar mais forte, mas fingir fraqueza nas lições de Hendon era cansativo. Ele olhou para Hendon, chamando de bastardo mentalmente, percebendo que Hendon estava ensinando técnicas de espada erradas. Ao ajustar a empunhadura, Theo suspeitou de alguém manipulando Hendon. Precisava descobrir quem estava por trás disso. Então, Theo teve uma ideia e sorriu, confiante de que poderia resolver a situação. Theo chamou Hendon, que rapidamente se irritou, lembrando Theo de que era proibido conversar durante as aulas. Antes que Hendon pudesse terminar sua repreensão, Theo quebrou a espada de madeira em suas mãos e calmamente lhe disse que não poderia continuar com a aula porque era uma grande bobagem. Irritado, Theo exigiu saber como Hendon havia conseguido se tornar um espadachim de nível médio com habilidades tão ruins. Especulando que sua missão provavelmente era atuar como instrutor de Theo para ficar de olho nele, Theo continuou. Hendon zombou dizendo que teria dificuldades até com feras demoníacas fracas. Tremendo de raiva, pediu a Theo que repetisse. Theo afirmou que as habilidades de Hendon eram lixo. Theo pensou que o melhor seria forçar Hendon a se demitir. Hendon, furioso, chamou Theo de jovem mestre, frustrado. Mas Theo ficou calmo, acreditando que, se piorasse, Hendon contataria o mentor. No Palácio das Camélias, um cavaleiro chamou Action animado, perguntando se ele soube que o bastardo de Rhaenyra duelaria com seu instrutor na próxima semana. Action, sem se impressionar, jogou seu copo de álcool no cavaleiro, estilhaçando no rosto dele, que gritou de dor e desmaiou. Action Rhaenyra, um dos 4 cães do norte, o tigre negro, perguntou furioso o que importava se o bastardo ficasse meio incapacitado. Remington Narsil, o leão prateado, ficou em silêncio. Alguém entrou, avisando Action para se preocupar. O dragão do céu, Ed Truivan, advertiu que as coisas poderiam mudar se ele baixasse a guarda. Action ignorou o tio, dizendo que só os talentosos deviam se preocupar. Remington fez uma reverência a Ed. Quando Action perguntou sobre a preocupação com Theo, Ed disse que na casa do clã Rhaenyra, qualquer coisa podia ser grandiosa. Ele alertou que uma faísca no vento podia virar um incêndio. Action, porém, assegurou a Ed que o instrutor cuidaria disso. Uma semana depois, no campo de treinamento número 4, os cavaleiros se reuniram para ocupar o palco, com Evelyn e outra figura importante presente para assistir ao duelo. Theo estava no palco segurando uma espada de verdade, xingando baixinho. Seu objetivo inicial era humilhar Hendon e fazer com que ele fosse demitido, mas as coisas saíram do controle. A multidão aplaudiu quando Theo e Hendon subiram ao palco. Theo pensou que, considerando quanto as coisas haviam piorado, ele poderia se vingar. Naquele momento, o sistema exibiu sua terceira missão tutorial, lutar contra Hendon e vencer. Uma semana antes, quando Theo confrontou Hendon dizendo que seu talento como espadachim era um lixo, ele também o demitiu na hora, ordenando que ele sumisse. Furioso, Hendon o chamou enquanto Theo se afastava, gritando que não podia aceitar a demissão, pois ainda havia muito tempo de contrato. Mas Theo simplesmente perguntou, e o contrato? E disse a Hendon que, como empregador, se ele disser que está demitido, então está demitido. Theo queria espancar Hendon até a morte, mas não tinha confiança em suas habilidades. Seu plano era se separar e obter mais informações.
Randon sabia que, se fosse demitido assim, sua missão falharia. Precisava convencer Theo a deixá-lo ficar. Desesperado, Randon correu atrás dele, implorando que Theo reconsiderasse, avisando que era contra as regras. O sistema surgiu, mostrando a terceira missão de Theo. Randon ameaçou que, se ele denunciasse ao tribunal, as coisas ficariam feias. De repente, Evelyn apareceu e sugeriu resolver a maneira de Reinhar, chocando Randon e Theo. Theo perguntou se era o que pensava, e ela confirmou, resolveriam com uma luta de espadas, como manda a regra dos fortes. Evelyn disse que não precisava envolver o tribunal. O vencedor decidiria. Randon, animado, concordou, achando que os céus o favoreciam. Evelyn anunciou o duelo para daqui a uma semana, deixando Theo surpreso. Ela sorriu, perguntando se eles concordavam que era justo, mas Theo só pensava que não estava bem. Ele olhou para Randon, que sorriu com confiança, sabendo que Theo não podia derrotá-lo. Dois cavaleiros conversavam. Um de cabelos pretos disse que Theo ainda não brandia a espada bem, e o de cabelos castanhos perguntou incrédulo se Theo ainda não era um Reinhar, no mínimo. O cavaleiro de cabelos pretos riu e respondeu que Theo não era um Reinhar normal, ele era o Reinhar aleijado e não havia como ele derrotar um espadachim de nível médio como Randon no palco. Randon sorriu presunçosamente para Theo, oferecendo-lhe uma chance de recuar. Ele disse que, se Theo se desculpasse agora, esqueceria tudo e não havia necessidade de Theo arriscar sua vida por causa de seu orgulho. Theo, no entanto, respondeu que era ele quem deveria estar dizendo isso. Ele avisou a Randon que, se não quisesse perder um braço, seria melhor aceitar que estava demitido. Randon ficou furioso com a audácia de Theo. Ele havia pensado em dispensar Theo porque tinha pena dele, mas agora decidiu matá-lo, fingindo que havia sido um acidente. Na mente de Randon, o resultado do duelo já estava decidido e, na verdade, seria melhor para ele dessa forma. Com um sorriso, Randon convidou Theo a dar o primeiro passo, afirmando que, como seu professor, ele concederia graciosamente a vitória. Ataque inicial. Theo avançou gritando que não hesitaria. Randon bloqueou com um choque alto de espadas. A plateia se levantou chocada, murmurando ao ver Randon atacar Theo com golpes habilidosos. A multidão gritava, já esperava. Theo, o imbecil, estava perdendo. Eles ridicularizaram sua incapacidade de manejar adequadamente uma espada, especulando que, nesse ritmo, Theo poderia realmente morrer. Theo, bloqueando os ataques de Randon, zombou dele, perguntando o que havia acontecido. Ele gritou com Theo, lembrando de que ele era um espadachim de nível médio, o mesmo tipo que Theo desprezava, e o provocou por ser tão desesperado no duelo. Theo não era nem mesmo um espadachim de baixa patente, apenas um aprendiz. Embora Theo tivesse melhorado, ainda não bastava. Se estivesse no nível dos 4 cães do norte, seria diferente. Mas Reinhar não o venceria, Randon tinha certeza. Theo, porém, ficou calmo. Lembrou-se de visitar Evelyn para perguntar por que sugeriu o duelo. Ela disse que o ajudava, pois, para se livrar de Randon, Theo precisava ser minucioso. Ela explicou que Randon provavelmente tinha o apoio de alguém, portanto, simplesmente demiti-lo não resolveria o problema. Surpreso, Theo perguntou como ela sabia, e Evelyn revelou que havia investigado secretamente Randon depois de perceber seu estilo estranho de ensino semanas antes. Evelyn estava observando Theo no campo de treinamento quando Randon gritou para que ele inclinasse a espada de uma forma bizarra e exagerada. Evelyn, desconfiada de uma instrução tão ridícula, pediu a alguém que investigasse o histórico de Randon, o que a levou a... Evelyn não queria acreditar que havia algo mais em jogo. Ela se perguntou de onde esse filho da puta tinha vindo, pois certamente não era o comportamento de um espadachim competente. Theo percebeu que Evelyn não havia descoberto isso em sua vida anterior e se perguntou se o recente incidente com seu salão de mana havia despertado o interesse dela. Evelyn pousou o chá e revelou que todos os rastros de Randon levavam ao Palácio Camelia, o que chocou Theo. Ele ficou furioso, suspeitando de uma conspiração pela Guerra do Trono. Mas se acalmou, admirando Evelyn por descobrir tanto. Confessou que ainda não podia vencer Randon. Perguntou a Evelyn o que faria agora. Evelyn disse que ele se subestimava e podia vencer Randon. Randon se aproximou de Theo com um sorriso, gritando que se Theo implorasse agora, ele poderia poupá-lo. Randon brandiu a espada com força, mas Theo bloqueou. Randon sentiu inquietação. Algo estava errado. Theo o encarou com raiva e desviou a lâmina de Randon. Randon percebeu, preocupado, que Theo estava se defendendo há algum tempo. Esse não era o Theo Reinhar que ele conhecia. Randon, perplexo, brandiu a espada, pensando como Theo melhorou tanto. Novamente, Theo afastou sua lâmina facilmente. O público estava incrédulo. Randon era empurrado por quem julgavam sem esperança.
Remington observava o duelo. Evelyn sorriu, lembrando sua conversa com Theo. Ela disse que, se o treinasse por uma semana, ele superaria Random facilmente. Comentou que Random, um professor vergonhoso, não tinha direitos. Theo sorriu, vendo as coisas a seu favor. Sabia que ter Evelyn débito valia a pena. Mas algo preocupava. Theo perguntou a Evelyn por que ela o ajudava tanto. Seria por causa do que aconteceu da última vez? Evelyn admitiu que sim, mas revelou conhecer alguém obcecado por talentos, que se interessaria por Theo. Random preparou-se para atacar com força, mas Theo bloqueou facilmente. O pânico surgiu enquanto Random tentava entender como Theo, sem talento inicial, de repente se saiu tão bem. Random começou a refletir se Theo estava fingindo ser fraco. Enquanto Random se esforçava, ele se questionava sobre o motivo de Theo esconder suas habilidades. De repente, Theo perguntou a Random, pegando-o de surpresa. Enfurecido, Random levantou sua espada e exigiu explicações. Theo, quase sem nenhum arranhão, mencionou calmamente as péssimas aulas que tiveram. Random estava realmente tentando ajudar Theo, mas Theo o interrompeu, insinuando que Camelia Palas estava envolvida no assunto. Random ficou completamente mudo, sem entender como Theo havia descoberto isso. Observando a hesitação de Random, Theo sorriu, satisfeito consigo mesmo. Em seguida, perguntou calmamente se Random tinha ideia de como é perder um braço. Antes que Random reagisse, Theo cortou seu braço com um golpe decisivo. Random viu, chocado, seu braço voar. Os espectadores, incluindo Remington, ficaram atônitos. Random caiu, gritando e segurando o ombro sangrando. Apesar da dor, insultou Theo com raiva. Mas Theo, confiante em sua nova força, aproximou-se, refletindo sobre seu progresso. Ele lembrou quando Random o chamou de fraco e agora via como a situação mudou. Theo recordou Random do encontro anterior, destacando que Random o culpou pelos eventos atuais. Theo acrescentou friamente que era culpa de Random estar morrendo hoje. As lembranças do passado sem esperança de Theo inundaram sua mente enquanto se preparava para o golpe final. Random, em pânico, tentou implorar, mas Theo estava decidido. Rápido, decapitou Random, vingando-se. O sistema parabenizou Theo pela terceira missão. O público ficou em choque, enquanto Evelyn, atenta, sentiu orgulho. Uma figura misteriosa assistia, satisfeita. Quando a cabeça de Random caiu, o sistema avisou Theo que ele superou o objetivo e ganhou um bônus. Ele perguntou se queria reivindicá-lo. Theo aceitou sem hesitar, limpando sangue enquanto recebia a recompensa. O público não acreditava no que viu. O chamado imbecil venceu mesmo sendo aprendiz de espadachim. Contra um espadachim intermediário, murmuraram incrédulos, questionando como isso aconteceu. Theo, olhando o corpo de Random, lembrou-se de sua vida passada e não acreditava ter sofrido com alguém tão fraco. Sabia que tudo mudaria agora. O sistema o notificou que sua habilidade de observação foi ativada como recompensa, junto com um ano de poder mágico. Ele se surpreendeu com um ano de poder mágico e estava curioso sobre a observação. Preso em seus pensamentos, Theo não notou a aproximação de alguém vindo de cima. De repente, uma figura aterrissou no palco com um estrondo ensurdecedor, quebrando o chão sob eles e deixando Theo em choque. Quando a poeira baixou, Theo olhou para trás horrorizado e viu ninguém menos que Julius Reinhard, o dragão demônio e comandante da cavalaria do dragão de armadura branca. O pânico inundou a mente de Theo quando ele percebeu quem era Julius e se perguntou há quanto tempo ele estava observando. Os cavaleiros ficaram atônitos e gritaram, reconhecendo Julius como um dos 9 dragões, comandante da cavalaria do dragão de armadura branca. Evelyn, frustrada, murmurava sobre como ele destruiu o chão e queria que ele entrasse normalmente. Theo, frente a frente com um dos mais fortes do continente, sentiu pânico quando Julius se aproximou. Theo ficou aterrorizado, especialmente quando viu o olhar feroz de Julius. No entanto, Júlio de repente soltou uma risada alta e estrondosa, pegando Theo desprevenido com um tapinha suave nas costas de Theo. Julius o elogiou, dizendo que o duelo tinha sido emocionante e impressionante, confundindo Theo ainda mais. Julius continuou expressando sua surpresa com as habilidades de Theo. Ele perguntou se o aluno havia realmente superado o mestre, mas depois percebeu que isso poderia ser um pouco desrespeitoso, já que Theo havia matado Random. Julius deu de ombros, pensando que Random de fato merecia isso. Rindo, ele ofereceu até um lugar na prestigiada cavalaria do dragão de armadura branca. Theo ficou completamente chocado, enquanto Evelyn sorria satisfeita.
Os cavaleiros estavam incrédulos, sem entender como Rhaenyra foi recrutado para a elite. Mesmo com a vitória de Theo, não refletiram. Ele merecia essa honra. Hamilton, por perto, perguntou a um colega cavaleiro se já houve um caso de aprendiz de espadachim, especialmente sem cerimônia de despertar, sendo explorado. Após pensar, o homem disse que nunca ouviu falar disso. Hamilton concordou, certo de que era sem precedentes, pois não se pode avaliar o potencial com o salão de mana fechado. Mesmo que fossem ótimos espadachins, poderiam faltar poder mágico, tornando arriscado recrutá-los. Hamilton não entendia como Julius via tanto potencial em Theo. Para a surpresa de todos, Theo recusou a oferta de Julius. Ele olhou sério para Julius, silenciando o comandante. Sem palavras, Hamilton, Evelyn e os cavaleiros ficaram confusos, sem entender por que Theo rejeitou a oportunidade. O campo de treinamento ficou em silêncio atordoante ao olhar para as figuras no palco. Nos dias seguintes, as fofocas sobre Theo Rhaenyra se espalharam. Todos ficaram chocados ao saber que o imbecil matou seu mestre. Muitos acharam que Hendon estava fraco. O que mais chocou foi Julius Rhaenyra, o dragão demônio, tentar recrutar Theo para a cavalaria do dragão de armadura branca. Após assistir ao duelo, quando Theo recusou por achar suas habilidades insuficientes, a notícia de que ele era um Rhaenyra humilde se espalhou, surpreendendo muitos. No Palácio Camelia, Emil Rhaenyra, a senhora de Camelia e mãe da ação, expressou frustração, dizendo que tudo se complicou e não acreditava que Theo matou Hendon. Ed, seu irmão, a tranquilizou, lembrando que Hendon foi designado para Theo porque ele reclamou de suas habilidades ruins. Amel concordou, dizendo que a morte de alguém como Hendon não importava. Mas, o problema real era que Julius, o dragão demônio, procurou Theo pessoalmente, e Evelyn aparentemente ordenou isso. Isso significava que não podiam mais interferir, designando um novo mestre para Theo. Amel explicou que, se Theo se destacasse, seria mais difícil controlar o palácio de R.O. Naquele momento, a porta do quarto dela se abriu e Action entrou. Ao perguntar o que ela queria dizer com se destacar, ele disse com confiança à mãe que não se preocupasse, garantindo que o chefe do clã não se interessaria por Theo e que o plano deles poderia continuar como sempre. Amel perguntou a Action se ele entendia que a melhor maneira de assumir o controle do palácio de R.O. sem ofender o líder do clã era Theo permanecer sem poder. Action a tranquilizou, dizendo que Theo ainda era impotente e que não havia como alguém como ele ter mudado muito. Ele também os lembrou de que Evelyn e Julius sempre foram atraídos pelos azarões. Ed, no entanto, advertiu severamente Action para que não tomasse nenhuma decisão precipitada. Ignorando a advertência, Action pegou a mesa e declarou que, já que sua mãe e seu tio estavam tão preocupados, ele brincaria um pouco com Theo e o lembraria de seu lugar. No dia seguinte, no campo de treinamento, após a sessão, Evelyn elogiou Theo por seu progresso. Ele a agradeceu, comentando como era melhor aprender com uma mestra de verdade como ela. Evelyn respondeu que teria sido ainda melhor se ele tivesse se juntado à cavalaria do dragão de armadura branca e perguntou por que ele havia recusado a oferta. Theo admitiu para si mesmo que se arrependia de ter recusado a cavalaria, especialmente porque esse era seu sonho em sua vida passada. Mas alistar-se agora o limitaria cedo. Pensou nos privilégios dos melhores na cerimônia de despertar, muito além da cavalaria. Disse a Evelyn que não queria privilégios e não estava pronto. Estava satisfeito com o treinamento dela para a cerimônia. Evelyn aceitou e disse que o comandante Julius ficaria desapontado. Curioso sobre Evelyn, Theo ativou sua habilidade de observação. Ele viu que ela tinha 24 anos, possuía o título de ex-vice-comandante da Cavalaria do Dragão de Armadura Branca e era um espadachim de alto nível. Seu status atual mostrava que ela admirava a humildade e o caráter dele, sentia-se energizada ao ensiná-lo e sentia falta da cavalaria. Theo sorriu, percebendo a utilidade de sua capacidade de observação, e ficou satisfeito ao descobrir que Evelyn estava genuinamente feliz em ensiná-lo. De repente, um jovem se aproximou, pedindo licença e se apresentando respeitosamente como Sibyl Dreya, do posto de inspeção do sul. Ele explicou que precisava discutir algo com Theo. Confuso, Theo notou que Sibyl parecia intimidadora, então ativou sua habilidade de observação novamente. O sistema revelou que Sibyl Dreya tinha 17 anos, possuía o título de Dunce do posto de inspeção do sul e também era uma aprendiz de espadachim. O posto de Sibyl era de lealdade, e seu status mostrava uma forte admiração por Theo e um desejo de treinar com ele, o que deixou Theo chocado. Ele não conseguia acreditar que alguém com uma expressão tão séria estivesse ansioso para treinar com ele. Naquele momento, o sistema exibiu que a missão final do tutorial de Theo tinha que descartar o título de imbecil de Rhaenyra com uma meta de conclusão de 100%. O sistema também mostrou que ele já havia alcançado 28%. Sibyl então admitiu que desejava seguir Theo, reconhecendo que ele o havia ignorado no passado. Ele também acreditava que o título de imbecil de Rhaenyra combinava perfeitamente com Theo, o que deixou Theo irritado, pois instintivamente ergueu sua espada.
Mas antes que Theo pudesse reagir, Sibyl explicou sinceramente que havia observado Theo sair todas as manhãs para treinar mais do que qualquer outra pessoa, e que o resultado desse esforço era o crescimento milagroso de Theo, algo que Sibyl havia visto em primeira mão. Relembrando a derrota de Randall por Theo e seu recrutamento pelo dragão demônio Julius Reinhar, Sibyl declarou que Theo havia se tornado seu ídolo. Sibyl confessou que, depois de ser chamado de idiota do posto de inspeção do sul, ele quase desistiu de si mesmo. Mas ver Theo lhe deu esperança. Curvando-se profundamente, com a espada erguida acima da cabeça, Sibyl implorou a Theo pela oportunidade de lutar com ele. Normalmente, Theo teria duvidado das verdadeiras intenções de Sibyl, mas depois de usar sua habilidade de observação, Evelyn confirmou que Sibyl era genuína. Isso foi inesperado, mas Theo percebeu que, após derrubar Randall e os rumores de Julius se espalharem, pessoas com complexo de inferioridade o desafiariam. Porém, ele não esperava que alguns quisessem segui-lo. Imaginou que o orgulho da linhagem de Reinhar ainda influenciava pessoas como Sibyl. Theo entendeu que precisaria de seguidores para liderar o clã Reinhar. Sua última missão tutorial, perder o título de imbecil de Reinhar, estava ligada a isso. Theo nunca perdeu esse título antes, mas agora, com novas chances, estava decidido a se livrar dele. Ele se virou para Evelyn e perguntou se poderiam conversar. Evelyn, com um sorriso orgulhoso, concordou e o incentivou a mostrar suas habilidades. Levantando a espada, Theo se apresentou formalmente como Theo Reinhar, aprendiz de espadachim do Palácio de Rose, aguardando a cerimônia de despertar, e orgulhosamente nomeou Evelyn Naraval como sua mestra. Evelyn sorriu com isso. Em resposta, Sibyl se apresentou como Sibyl Dreya, aprendiz de espadachim do posto de inspeção do sul e praticante de espadachim do clã Kirei, especializado em espada rápida. Após as apresentações, Theo sugeriu um combate. Sibyl avançou, lançando sua espada. Theo bloqueou facilmente, e Sibyl notou sua rapidez. Apesar de ser o idiota do posto sul, Sibyl confiava na sua velocidade. Sibyl seguiu atacando, reconhecendo as habilidades reais de Theo. Theo, bloqueando cada um dos golpes de Sibyl com facilidade, lembrou-se de como, em sua vida anterior, ele teria tido dificuldades para se defender de alguns golpes. Com um poderoso golpe, Theo ergueu sua espada e fez Sibyl voar sem esforço. Dominando, Sibyl cuspiu de dor ao bater no chão, mas, em vez de frustração, sorriu alegremente. Sibyl elogiou Theo, reconhecendo que havia perdido para seu jovem mestre, e agradeceu a ele pela oportunidade, dizendo que havia aprendido muito com o combate. Theo ergueu a espada, sinalizando o fim do duelo, e disse a Sibyl que foi uma boa luta. Ele viu seu reflexo na espada e pensou em usar sua habilidade de observação em si mesmo. Curioso, ativou a habilidade. Para sua surpresa, funcionou. Surgiu uma tela dizendo observando Theo Reinhar. Ele ficou surpreso com os detalhes. Seu título era imbecil de Reinhar e seus talentos incluíam jogador Reinhar, observação e 4 talentos bloqueados, como acesso negado. Seu status indicava um forte desejo pela cerimônia de despertar. Seu nível era 1, com as seguintes características: força, 13, destreza, 14, vitalidade, 12, poder mágico, 190, inteligência, 11 e sorte. Theo notou que seus talentos estavam sendo categorizados e se perguntou se a conclusão das missões de guerra desbloquearia as 4 habilidades ocultas. Ficou satisfeito ao ver que podia verificar suas estatísticas, notando seu alto poder mágico, fruto da vida passada e do coração de dragão. A sorte negativa o intrigou, pensando se era uma maldição ou uma sorte. Ao desativar a observação, Theo refletiu sobre como aumentar sua sorte. Naquele momento, ele ouviu pessoas se aproximando por trás e se virou para ver vários homens o observando. Evelyn observou que, embora Randall estivesse fraco, ele ainda era um espadachim de nível médio, e o fato de Theo tê-lo derrotado e recebido a aprovação de Julius significava que, no governo da sociedade forte de Reinhar, as pessoas o invejariam ou o admirariam. O grupo reunido atrás de Theo parecia se enquadrar na última categoria. Os cavaleiros ficaram surpresos com o duelo de Theo e Sibyl, confirmando os rumores. Perguntaram-se se poderiam bloquear os golpes de Theo como Sibyl. Old e Alan queriam lutar com Theo, mas não sabiam pedir, então ficaram quietos. Theo percebeu que Alden Allen tinha 19 anos, era visconde de Nalin e espadachim de baixa patente. Seu talento era a paixão e a perseverança, e seu estado atual revelava um forte desejo de lutar com Theo. Com um suspiro, Theo chamou Ou, surpreendendo ou gaguejou, perguntando se Theo o conhecia, mas Theo simplesmente ordenou que ele se aproximasse e sugeriu que eles lutassem. Empolgado, Ou ergueu sua espada e respondeu ansiosamente que seria uma honra. Ele se apresentou como o terceiro filho do Visconde Nalin, treinado no estilo de espadachim conhecido como dupla ascensão.
Theo se apresentou em troca como Theo Reinhard do Rose Palace, expressando a esperança de que eles teriam uma boa luta. Ambos correram um para o outro, suas espadas se chocando no meio, fazendo com que a proficiência básica de espadachim de Theo aumentasse. Ou rapidamente puxou sua espada para trás, ganhando impulso, e a balançou com força para o lado de Theo, quase acertando um golpe em seu pescoço. No entanto, Theo o bloqueou bem a tempo, afastando a espada de Ou e seu coração em transformação. A habilidade de espadachim aumentou. Ao, surpreso com Theo, admitiu a derrota. O sistema informou que Theo ganhou a aprovação de Ao e Alan, aumentando sua sorte. Theo se perguntou se ganhar aprovação melhorava sua sorte e reputação. Além disso, ele ganhou pontos de experiência. Theo avançou com sua espada, enfrentando o próximo cavaleiro. Precisando se esforçar, derrotou seus oponentes um a um. Após cada vitória, ganhava aprovação. Bennett Ramir aumentou sua sorte em 1, seguido por Eric Morin, que também deu um ponto extra. Continuou lutando, obtendo a aprovação de Manfred Mombert, Manuel Noir e Viro Perink. Daniel Raman ganhava sorte a cada vitória. Após derrotar muitos cavaleiros, Theo parou para descansar. Perguntou quem seria o próximo, mas ninguém respondeu. Abriu sua janela de status e viu que sua missão só progrediu 1%. Confuso, pensou que esses cavaleiros já o respeitavam. Suspeitou que precisaria desafiar inimigos mais fortes para avançar, e apareceu diante de quem ainda o desprezava. Precisava de um evento diferente. De repente, uma voz atrás comentou que ele parecia exausto e perguntou se ficaria bem. Theo disse que descansaria quando preciso, mas agora não. O homem avançou, era Remington Narsil, um dos 4 cães do norte, e pediu uma luta com Theo. Theo ficou chocado. Remington era membro dos prestigiosos 4 cães do norte, que incluíam o Cus, Lankrey, Reinhard Action, Reinhard do Palácio Camelia e o próprio Remington. Esses eram os guerreiros mais fortes da geração da cerimônia de despertar do clã Reinhard. Remington se apresentou e explicou que tinha vindo mais cedo para ver a habilidade de espadachim de Theo antes da cerimônia de despertar. Curioso, Theo ativou sua habilidade de observação e viu que Remington tinha 17 anos, possuía o título de vice-almirante e era um dos líderes do clã Reinhard. Theo disse humildemente a Remington que era uma honra duelar com o famoso vice-chefe do clã de Narsil, conhecido como Leão de Prata, um dos 4 cães do norte. Seus talentos incluíam um gênio dolorido, sentidos aguçados e muito trabalhador. Seu status atual mostrava surpresa ao ver um rival inesperado. Remington agradeceu a Theo por realizar seu desejo. Theo, desejando testar suas habilidades, ergueu sua espada e se apresentou como o 31º filho do grande guardião do norte, Kyle Reinhard, e aprendiz, espadachim se preparando para a cerimônia. Theo sorriu, honrado. Nunca imaginou lutar contra o lendário gênio da espada Remington, seu ídolo, durante a missão. A emoção de lutar era tudo. Theo disse humildemente a Remington que era uma honra cruzar espadas com o famoso vice-chefe do clã Narsil. Remington demonstrou grande entusiasmo pela batalha. Theo se questionou se suas habilidades seriam suficientes para derrotar Remington, um dos 4 famosos cães do norte. Suas espadas colidiram com um estrondo metálico ressonante. A batalha teve início e o progresso da missão tutorial de Theo aumentou 1% com um impacto intenso. Uma se quebrou em pedaços. Evelyn observou calmamente, mas os cavaleiros ficaram atônitos. A espada quebrada de Theo caiu no chão. Os espectadores não acreditavam que seu mestre havia perdido. Sibyl gritou que não podia ser verdade, mas Manuel disse que era óbvio. Não importava o quanto Theo crescesse, era impossível derrotar um dos 4 cães de caça, os guerreiros mais fortes. Sibyl elogiou o espírito de luta de Theo. Os cavaleiros se surpreenderam quando Remington admitiu a derrota, agradecendo a Theo pelo duelo. Disse que sua espada estava desgastada e ele exausto, significando sua derrota. Theo respondeu que no campo de batalha ninguém teria essas considerações e admitiu ter perdido ao perder sua espada. Remington sorriu para Theo e apertaram as mãos. Remington esperava um duelo adequado na próxima vez, e Theo concordou. Manuel ficou chocado que Theo foi reconhecido por um dos 4 cães de caça, enquanto Sibyl dizia a Manuel que Theo era diferente. Evelyn suspirou aliviada, e o sistema informou a Theo que o progresso da missão subiu para 35%. Theo olhou para Remington, reconhecendo sua força. Ele entendeu que, mesmo com talentos e manuais do sistema, a habilidade de Remington era superior. Quando suas espadas se chocaram, Theo percebeu que precisava melhorar. Mesmo desapontado com o duelo ter acabado cedo, Theo sentiu ter aprendido muito. Sua sorte aumentou 10 pontos e sua reputação melhorou significativamente.
No entanto, ele estava insatisfeito com o progresso da missão, que não avançou como esperava. Ele pensou em qual evento poderia ajudar a obter mais aprovação. Remington o chamou, explicando que não veio só para duelar. Entregou a Tel um envelope e o convidou para a Sociedade do Dragão Escamado. Sybil ficou chocada, pois conhecia o Dragão Escamado. Não acreditava que Remington convidou Tel pessoalmente. Tel, surpreso, duvidou se era adequado para tal grupo. Remington descartou suas dúvidas, dizendo que ele era qualificado. Explicou que a sociedade não era tão séria quanto parecia. Era simplesmente um grupo social para os colegas que se preparavam para a cerimônia de despertar que estava por vir. Curiosa, Sybil perguntou por que Tel estava sendo convidado, enquanto Bennett, abatido, parecia pronto para chorar. Tel não tinha certeza dos motivos de Remington para o convite, mas sabia que a Sociedade dos Dragões de Escamas era centrada na ação e cheia de pessoas que o desprezavam. Ele percebeu que esse seria o ambiente perfeito para progredir em sua busca e reunir informações sobre a ação e o Palácio Camelia. Não havia motivo para recusar. Aceitando o convite, Tel agradeceu a Remington e confirmou que participaria. Os cavaleiros ficaram surpresos com o fato de Tel ter sido convidado para a Sociedade do Dragão Escamado, e o sistema informou que o progresso de sua missão havia aumentado em 1%. Remington apertou a mão de Tel, satisfeito com sua decisão, e lhe disse que, se ele tivesse alguma dúvida, não hesitaria em perguntar. Remington disse que a próxima reunião seria em 2 semanas. Evelyn, acendendo o charuto, observou em silêncio. No Rose Palace, Cecília entrou no quarto de Tel e o chamou. Surpreso, ele ia dar uma notícia, mas ficou mudo quando várias criadas entraram. Gaguejando, perguntou à mãe o que ocorria. Cecília explicou com entusiasmo que tinha ouvido falar do convite para a Sociedade dos Dragões Escamados. Ela continuou explicando que a sociedade incluía Action, o filho do astuto Amal, além de talentos brilhantes como Remington. As criadas começaram a avaliar quais cores combinavam melhor com ele, enquanto Cecília explicava que a Sociedade dos Dragões Escamados atraía a atenção do conselho. Tudo nele, desde a forma como se vestia até a maneira como se comportava, seria examinado. Enquanto Cecília media seus ombros, ela garantiu que poderia ajudar com traje e comportamento, apesar de sua etiqueta impecável. Lembrou que foi atriz e conhecia bem isso, e estava feliz em ajudar. Tel sabia que era chamado de filho ilegítimo de uma plebeia, e sua mãe se sentia culpada, embora não fosse sua culpa. No clã de Ranhar, ele imaginava como foi difícil para ela, com um filho visto como carente. Cecília o abraçou, chamando de filho, e disse que acreditava nele, que sabia que ele teria sucesso. Tel sorriu, tocado, e a abraçou, assegurando que não precisava se preocupar. A sala se encheu de emoção, todos ficaram comovidos quando Cecília declarou com orgulho que seu filho estava entrando para a Sociedade do Dragão Escamado. 2 semanas depois, na noite do banquete, Remington estava fora do palácio de R.O., esperando entrar, quando Tel apareceu impecável, com Cecília e servos desejando sorte. Tel sorriu, e Remington, surpreso, perguntou se era ele mesmo, comentando como estava diferente. Tel riu, dizendo para parar de provocar, mas Remington afirmou que era sério e apontou para a carruagem. Ao entrar na carruagem, Tel pensou nas palavras de Remington. Ele se sentia diferente, mais alto, músculos mais definidos. 2 semanas de treino valeram a pena. Remington o visitou diariamente, e eles se aproximaram. Tel ganhou novos seguidores. Evelyn suspirou várias vezes, dizendo que ensinaria por pouco tempo, mas acabou envolvida num processo complexo. Tel desviou o olhar, ciente de como as semanas foram realmente exaustivas, especialmente por causa de Remington, que fez Evelyn se sentir frustrada. Enquanto estavam na carruagem, Remington perguntou se aquele era o primeiro banquete formal de Tel. Tel confirmou que sim. Remington, então, o tranquilizou, dizendo que ele se sairia bem. No entanto, ele também advertiu Tel sobre a ação de seu amigo, o que deixou Tel confuso. Remington explicou que Action poderia ser muito travesso, mas, na verdade, foi Action quem fez o convite, não Remington. Action havia expressado o desejo de conhecer Tel e chegou ao ponto de preparar o banquete em sua homenagem. Remington esperava que Tel não pensasse muito mal de Action. Tel, agora entendendo que fora Action quem o convidará, sorriu, achando que tudo estava indo bem demais. Ele respondeu que estava ansioso por isso, esperando que a noite viesse com sua cota de insultos e desafios. Enquanto isso, no Palácio Camelia, Action segurava um copo de álcool, animado, antecipando a chegada do que ele via como um novo brinquedo. Tel, o imbecil de Ranhar. Um momento depois, a carruagem parou e o motorista informou que eles haviam chegado. Remington desceu primeiro, seguido por Tel, que olhou para cima e viu que haviam chegado ao Palácio Camelia, o lugar que outrora havia sido a casa de Tel. Randon instigou Tel a interferir em seu crescimento, consumindo sua mãe e o Rose Palace.
Remington perguntou se deveriam entrar, Theo disse que sim. Ao caminhar, Remington comentou que a ação o cumprimentaria na entrada, algo raro. Mas a mente de Theo estava longe. Ele sabia que Action tentava impedi-lo, mas veio preparado para mostrar com quem estava lidando. De repente, uma luz azul brilhou em seus brincos. Theo viu o brilho de uma missão em um quarto, pensando em uma missão secreta no Palácio Camelia. Remington gritou seu nome, correndo enquanto algo caía. Uma explosão ocorreu, levantando poeira. Chocado, Remington gritou, mas Theo saiu da poeira, dizendo que estava bem. Era só um saco de farinha. Remington, furioso, olhou e perguntou o que faziam. Theo limpou a farinha, lembrando que antes não teria escapado do pó. Olhou para Remington, suspeitando que ele estivesse envolvido. Mas, ao observá-lo, viu confusão genuína e percebeu que Remington não tinha nada a ver com isso. Olhando para cima, Theo sabia que a façanha da flor era de Action. Action apareceu e perguntou a Theo sobre sua saudação, dizendo ser uma cortesia entre colegas. Remington exigiu uma explicação, mas Action ignorou e perguntou se ele estava chateado, sugerindo que era um cumprimento brincalhão. Theo ativou sua habilidade de observação em Action. Viram que Action era tigre negro, aprendiz de espadachim, com talentos de loucura, psicopatia e habilidade impressionante. Estava animado, vendo Theo como brinquedo. Sorrindo, Theo agradeceu, surpreendendo Action. Quando Action perguntou, Theo explicou que a recepção calorosa o fez se sentir grato e ansioso pela festa. Action, surpreso, logo se recuperou e comentou que não se divertia tanto há tempos. Logo, entraram no salão de festas, onde murmúrios enchiam o ar. Os convidados estavam confusos sobre as intenções de Action. Muitos questionaram por que alguém como Action convidaria Theo, o chamado imbecil, para a Sociedade dos Dragões de Escamas. Observando Theo, admitiram que ele estava mais calmo. Theo andava com Remington, bebendo vinho enquanto os convidados cochichavam, pensando se a ação brincaria com Theo de novo. Remington, envergonhado, pediu desculpas, dizendo que não eram tão hostis. Theo o tranquilizou, dizendo que estava bem e até grato pela atenção. Deixando Remington confuso, Theo sorriu internamente, pensando que fofocas e insultos eram necessários. Precisava que falassem dele, pois quanto mais falassem, mais doce seria sua vitória ao esmagá-los depois. Theo notou que a fonte da luz azul, o marcador de missão visto fora, estava no segundo andar. Ele sabia que estava ligada a uma missão, mas, por enquanto, não tinha como abordá-la naturalmente sem ser atraído. Atenção! Theo bebia vinho pensativo, mas Action interrompeu perguntando se ele estava gostando da festa. Theo lembrou-se de manter a calma e seguir seu plano. Sorrindo, disse que estava gostando e agradeceu pelo convite. Action, fingindo desculpas, admitiu que talvez tenha exagerado. Colocando a mão no ombro de Theo, perguntou assustadoramente se ele aceitaria suas desculpas. Antes que Theo respondesse, Remington chamou a ação com raiva. Mas Theo surpreendeu ao dizer que não precisava se desculpar. Ele só lembrava uma saudação amigável. Action, surpreso, riu e deu um tapinha nas costas de Theo, dizendo que ele era divertido e que não sabia disso. Action acrescentou, alto o suficiente para os convidados ouvirem, que Theo havia mudado muito e que gostava mais dele agora. Os convidados riram, brincando que Theo estava apenas sorrindo e agindo como um cãozinho de estimação da ação. Um homem comentou que um filho ilegítimo como Theo, sem raízes reais, jamais poderia enfrentar o sangue nobre da família Trujan. Outro convidado concordou, dizendo que, apesar de ambos serem Ragnarsson, Theo e Action estavam em níveis completamente diferentes. Como alguém como Theo, nascido de uma mulher aleatória, poderia se comparar à nobre linhagem de espadachins do clã Truivan? Apesar de ouvir todos os sussurros, Theo permaneceu calmo, sorrindo externamente enquanto continha sua raiva. Os convidados, então, mudaram suas fofocas para Remington, perguntando-se por que ele estava tão perto de Theo. Um deles comentou que, se investigassem, Remington também era ilegítimo. Isso chocou Remington e deixou a sala em um silêncio desconfortável. O homem que havia falado de repente percebeu que havia passado dos limites, pois a ilegitimidade de Remington era um assunto proibido. Theo, furioso, decidiu agir. Ele perguntou se devia se apresentar aos novos amigos. Foi à mesa, pegou vinho e se aproximou do homem que insultou Remington. O homem, percebendo algo errado, gaguejou. Theo então quebrou a garrafa na cabeça dele, chocando a todos, inclusive Remington. O homem gritou de dor,
segurando a cabeça sangrando, chamando Theo de bastardo. Theo respondeu com um chute rápido, derrubando. Theo perguntou calmamente o que ele queria dizer com bastardo, notando que só o cumprimentou amigavelmente. Bastardo era ofensivo. Os outros convidados entraram em pânico, sussurrando em descrença e questionando se Theo era um imbecil que pensavam. Enquanto isso, o progresso da missão de Theo subiu para 43%. Remington ficou chocado, percebendo que não era o Theo que conhecia, e se perguntou se Theo agia por seu bem. Theo se pôs sobre o homem caído e, sorrindo friamente, disse que o havia recebido. Pisando no braço do homem, perguntou se era hora de se despedir. O homem, segurando firme seu braço, implorou para que Theo esperasse. Com um movimento rápido, Theo quebrou o braço do homem. O osso partiu audivelmente. Todos congelaram em choque enquanto a missão de Theo subia para 59%. O homem desmaiou em agonia. Theo soltou o braço e perguntou se mais alguém queria cumprimentá-lo. O progresso subiu para 66%. Então, guardas saíram do esconderijo, cercando Theo e sacando espadas. Apontando para a cabeça dele, gritaram que ferir seu mestre seria pago com morte. Theo não ficou surpreso. Sabia que o homem era Ian Nabi, terceiro jovem mestre do clã Nabi, um dos 6 clãs da neve que apoiavam Raynar. Foi por isso que veio à Sociedade dos Dragões Escamados, sabendo que estava cheia de inimigos. Phil falou aos guardas calmamente, dizendo que conhecia a posição do clã Nabi e esperava que não ficassem parados enquanto o imbecil que desprezavam começou a revidar. Ele não toleraria mais o desrespeito. Theo perguntou aos guardas, e se Ian for o jovem mestre do clã Nabi? Suas palavras deixaram o cavaleiro atônito. Em seguida, ele perguntou se os cães de um clã banido de Raynar ousavam exigir sua morte e se estavam prontos para assumir a responsabilidade. Os cavaleiros ficaram congelados de medo, perguntando-se que tipo de pressão estavam sentindo e se esse poderia ser realmente o imbecil do Raynar que eles achavam que conheciam. De repente, um dos cavaleiros percebeu a gravidade da situação. Theo, como descendente direto de Raynar, tinha o direito de sucessão. Raynar era o Senhor do Norte, governando os 6 clãs da neve. Declarar a morte de uma linhagem de sangue do Senhor dos Dragões era um pecado tão grave que a destruição de um clã inteiro não seria nem mesmo considerada irracional. O cavaleiro percebeu que agora isso se aplicava a Theo, então precisavam se desculpar rapidamente. Antes de agirem, Theo ordenou que os matassem. Uma espada brilhou, decapitando os cavaleiros que ameaçavam Theo. Ele ficou calmo, vendo os corpos caírem. Os convidados, Remington e Action, ficaram chocados com a violência, enquanto o progresso da missão de Theo subiu para 70%. Então, Evelyn apareceu e perguntou a Theo quando percebeu que ela o seguia. Ele disse que era óbvio. Mesmo sem saber o motivo, Theo ficou aliviado. Saber da presença dela permitiu que ele agisse sem hesitar. Quando se olharam, a sala ficou em silêncio tenso. Na noite anterior, em silêncio, Júlio serviu vinho e lembrou a Evelyn que ela disse que não aceitaria mais discípulos. Ele perguntou se Theo, seu novo discípulo espadachim, lhe agradava. Evelyn, sem conversa fiada, perguntou se Júlio não tinha outro lugar, lembrando que ele só ficava com ela antes de se aposentar. Rindo, Júlio admitiu que atormentá-la era sua última alegria e insistiu sobre Theo. Evelyn suspirou, destacando que o vinho de Júlio era caro. Júlio insistiu, e Evelyn admitiu que Theo superou suas expectativas em atitude e talento. Ela disse que ele era seu melhor aluno. Júlio, lembrando de Action, perguntou se Theo ainda era superior. Evelyn confirmou, explicando que o potencial de Theo era muito maior do que esperado. Ela garantiu a Júlio que não eram palavras vazias. Júlio riu, notando que os olhos afiados de Evelyn lhe davam vantagem. Ele perguntou se Theo escondia sua força, já que era impossível mudar tanto de repente. Evelyn concordou, parecia que Theo escondia suas habilidades. Mas achou estranho que alguém que escondeu força por tanto tempo começasse a exibi-la. Ela disse que ser apressada levava a erros, e Theo parecia perseguido por algo, por isso estava preocupada com ele na Sociedade do Dragão Escamado. Júlio, vendo isso, sugeriu que era por uma ação e aconselhou segui-lo se estava preocupada. Confusa, Evelyn perguntou o que ele quis dizer. Júlio explicou que filhotes de lobo em busca de sangue solidificam sua hierarquia. Algo estava para acontecer. Ele então acrescentou com um sorriso malicioso que, já que ela estava lá, poderia tentar Theo a se juntar à cavalaria do dragão de armadura branca. Júlio colocou um uniforme da cavalaria em sua mesa, deixando-a momentaneamente atonita enquanto se dirigia para a porta. Ele sugeriu que ela e Theo se juntassem à cavalaria.
Sorrindo, Julius a provocou, dizendo que ela não poderia se aposentar só porque ele não conseguia montar um dragão e que ela deveria assumir a responsabilidade por aquele que havia apresentado. Ao se despedir, Julius comentou que o vinho estava excelente, deixando Evelyn sem palavras. Ela olhou para o uniforme e comentou calmamente que é claro que estava gostoso. Evelyn percebeu que Theo tinha planejado tudo intencionalmente. Sabendo que ela o estava seguindo, é possível que ele tenha se juntado à Sociedade dos Dragões Escamados com esse plano em mente. Ele não era uma preocupação para ela. Evelyn se perguntou em que momento ele percebeu sua presença, confirmando que ele não era uma pessoa comum. Theo sentiu a presença de Evelyn assim que entrou na carruagem. O coração do dragão liberou sua poderosa energia. O sexto sentido expressou sua gratidão. Com o plano final prestes a se iniciar, ele se voltou para Evelyn e comentou que muitos haviam desrespeitado uma candidata. Com calma, ele perguntou qual seria a punição para tal ofensa. A pergunta causou choque entre os convidados presentes. Evelyn disse que, pela lei do clã, a execução imediata era possível. Theo, sorrindo, falou que, como eram crianças sem cerimônia de despertar, ela deveria pegar só um braço deles. Evelyn, sem hesitar, foi até os convidados, dizendo que entendeu. O pânico tomou os nobres, que gaguejavam e imploravam para ela esperar, mas já era tarde demais. Rapidamente, ela cortou o braço do primeiro nobre em seu caminho, anunciando que havia acabado com o segundo filho do clã Byron. Uma a uma, ela se moveu pela sala, cortando os braços do primeiro filho da corporação mercenária vermelha e branca, da quarta filha da guilda de comerciantes da série, do terceiro filho do clã Clark e da primeira filha do clã Howard. A cada golpe, o progresso da missão tutorial de Theo aumentava, primeiro para 72%, depois para 76%, finalmente, para 79%. Um nobre agarrou as calças de Action, implorando ajuda. Action só olhou, perguntando por que deveria ajudar se era apenas um cumprimento. O homem gaguejou incrédulo. Antes de reagir, disse, Evelyn cortou seu braço, deixando-o no chão de dor. Evelyn anunciou que ele lidou com o primeiro filho da família Eren. Action e Evelyn se olharam, e Action comentou que não esperava encontrá-la novamente. Nessas circunstâncias, Evelyn respeitosamente ergueu a espada até a cabeça e reconheceu que já fazia algum tempo. O progresso da missão de Theo saltou para 82%. Action percebeu que Evelyn tinha como alvo apenas aqueles que haviam insultado a linhagem de Theo, deixando-o incapaz de interferir, mesmo sendo um candidato a sucessor. Remington também se aproximou e Theo elogiou Evelyn por seu trabalho e, perguntando sobre a situação dos feridos, Evelyn respondeu calmamente que, se eles levassem os braços cortados a um sacerdote rapidamente, eles poderiam ser recolocados. Mas o futuro deles como espadachins estava em dúvida. Theo respondeu que isso era perfeito. Remington, preocupado, perguntou a Theo se estava bem. Action notou que Remington e Evelyn foram cativados por Theo. Rindo, Action confirmou que o tolo do palácio de R.O. mudou. Mas não podia conter a raiva crescente, querendo esmagar Theo. Quando Theo se virou para sair, disse a Evelyn e Remington que era hora de ir. Evelyn concordou imediatamente e Remington, gaguejando, disse que também o seguiria. Quando Theo passou pela ação, ele deu um tapinha de leve no braço dele e sorriu, dizendo que tinha gostado da noite. Essa ação completou sua quarta missão tutorial. Ao se afastar, ele disse a Action que eles se viriam novamente em breve. Deixando Action furioso, o sistema parabenizou Theo por ter concluído sua última missão do tutorial, na presença de Evelyn Arevel. Action gritou furioso por Theo, mas o sistema mostrou que todas as missões do tutorial estavam feitas. Ninguém mais o chamaria de imbecil de Raynar. Orgulhoso, Theo saiu do Palácio Camelia, sabendo que, embora a missão estivesse feita, sua vingança verdadeira apenas começava. Como recompensa, ele ganhou um elixir de experiência, capaz de aumentar seu nível 5 vezes, mas só podia ser usado abaixo do nível. 30 anos depois, de volta ao Camelia Palace, Amil estava em seu escritório trabalhando em uma papelada, quando um homem lhe relatou os eventos da noite. Em choque, ela ordenou que ele repetisse as informações, pois o homem confirmou o caos na Sociedade dos Dragões Escamados. Amel e Ed ficaram sem palavras. Enquanto isso, no Rose Palace, Kibiu ergueu seu copo de álcool bem alto, gritando que eles estavam comemorando a inacreditável estreia do jovem mestre Theo na alta sociedade. Os outros aplaudiram, batendo os copos animados ao redor de Theo, aliviando-o. Ele bebeu sua cerveja em vitória, cercado por seus novos amigos. Na mesma noite, no Camelia Palace, um estalo ecoou de um quarto, reverberando no corredor. Lá dentro, Amel confrontou furioso, repreendendo por dar a Theo, o bastardo, motivo para agir e permitir que os braços de seu povo fossem cortados. Action simplesmente disse sim, o que deixou Amel irritada. Ela gritou, perguntando se ele realmente achava que aquilo fazia sentido e lembrou quantas vezes já o tinha alertado sobre Theo.
Ela ordenou que ele parasse de pressionar Theo, afirmando que ele havia dado até motivos para se rebelar. Amel enfatizou que já o havia avisado antes. Quando Theo Raynar começasse a se destacar, seria muito mais difícil assumir o controle do Palácio de Ro. Action tentou assegurar à mãe que ela não precisava se preocupar, mas ela o interrompeu. Gritando que não queria ouvir isso, ela ordenou que ele refletisse sobre suas ações, acusando de quase arruinar o grande plano deles apenas para se divertir superficialmente. Action respondeu, com relutância, que se lembraria disso antes de sair da sala. Quando a ação terminou, Amel perguntou irritada, a quem ele puxou para ser tão impulsivo? Uma voz nas sombras respondeu, ele se parece com você jovem. Assustada, Amel perguntou se era piada. Ed, seu irmão, saiu da escuridão e disse para ela não ficar tão brava, sugerindo que talvez o incidente não fosse tão ruim. Curiosa, Amel perguntou por quê. Ed explicou que, já que o Palácio de Ro sempre fez parte do harém do chefe do clã, era difícil tomar posse dele. Embora ignorado pelo chefe do clã como um lugar da ralé, ainda tinha apoio. Para assumir o controle, precisavam de justificativa. Ed disse que, felizmente, Theo causou caos na reunião dos dragões escamados, e como se tornou representante do Palácio de R.O., poderiam usar o incidente como justificativa. Isso surpreendeu Amel. Amel estava preocupada com a crescente força de Theo, temendo atrair mais atenção do clã. A influência deles no Palácio de R.O. era difícil de solidificar. Mas Ed sugeriu usar a ascensão de Theo a favor deles. Com procedimentos legais sob o pretexto de disciplina, poderiam suprimir Theo e sua influência, forçando o Palácio de Rose a se submeter aos troivanos, assumindo o controle sem alvoroço. Amel, fechando o leque animadamente, perguntou a Ed quanto tempo levaria para preparar tudo. Ed sorriu e lhe disse que os preparativos já estavam completos. Ele lhe garantiu que, quando ela acordasse pela manhã, ouviria notícias animadoras. Com isso, ele a incentivou a tomar um banho e ter uma boa noite de sono. Entregando-lhe uma vela aromática, ele acrescentou que havia se esforçado muito para adquiri-la nas regiões vulcânicas do sul de Arkham. Amel abraçou Ed, dizendo-lhe que não esperava nada menos de seu irmão mais velho, e era por isso que ela ainda o amava. No Rose Palace, Remington se aproximou de Theo, surpreso. Ele admitiu que não sabia que Theo se importava tanto. Theo, confuso, perguntou o que ele queria dizer. Remington falou sobre a Sociedade do Dragão Escamado. Mas Theo só queria saber se Remington estava bêbado, mesmo tendo bebido só suco de laranja. Remington continuava a falar enquanto Theo aguentava os insultos. Quando começaram a insultar Remington, Theo interveio para defendê-lo. Remington confessou que não conseguiu reagir e se sentiu envergonhado. Ao olhar para Theo, Remington se surpreendeu com quem Theo havia se tornado e refletiu sobre como ele suportou ser menosprezado por tanto tempo. Theo era visto como ilegítimo e sem talento. Mas, apesar disso, ficou mais forte. Remington lembrou que Theo enfrentou adversários mesmo com chances contra ele. Empunhou a espada sem hesitar e permaneceu firme em batalhas onde sua força não bastava. Remington viu que Theo tinha vontade e coragem para lutar pelos outros, não só por si. Remington parecia animado, achando que Theo se importava. Mas Theo percebeu o engano. Remington lembrava das ordens do clã para criar laços. Contudo, seu coração desejava algo mais. De repente, ele se levantou e afirmou com firmeza que queria seguir Theo. A sala explodiu em aplausos, todos gritando que os fortes reconheciam os fortes. Theo, surpreso, tentou explicar o mal-entendido. Chamou Remington para esperar, mas ouviu a voz de Evelyn em sua cabeça, dizendo para deixar Remington em paz. Atônito, Theo se perguntou se era telepatia. Ele se virou e viu Evelyn sorrindo. Usando telepatia, ela disse que não foi um grande mal-entendido. Talvez todos quisessem se dar bem com ele. Surpreso, Theo suspirou, pensando que não era especial. Refletiu sobre a regressão, o talento de Raynar e sua nova força. Talvez fosse pela janela de mensagens misteriosa. Theo ponderou sobre a natureza do sistema. No início, pensou que eram só fragmentos de arrependimento. Mas os detalhes o fizeram reconsiderar. Sentiu déjà vu. Seja o que for, o ajudava. Concluiu que não importava. Desde o incidente do dragão escamado, seu nível subiu. O aumento lhe dava pontos para distribuir em estatísticas e aprimorar habilidades. A sensação era estimulante e assustadora, fazendo-o sorrir de forma perturbadora para Evelyn. Confusa, ela percebeu a necessidade de se preparar para o contra-ataque do Camellia Palace. Theo agiu e ligou para Remington Remy, perguntando se ele poderia ajudar, já que havia mencionado isso.
Remington, animado com o apelido, concordou e disse a Theo para perguntar qualquer coisa. Animado, Remington notou que Theo o havia chamado de Remy de forma tão amigável. Theo levantou um pedaço de papel e lhe disse que a guerra pelo trono entre ele e Action se intensificaria em breve e que eles precisavam se preparar. Ele pediu a Remington que o ajudasse, o que o deixou momentaneamente chocado. Theo sabia que, no futuro, Remington se tornaria o chefe do clã Narsil, uma força poderosa o suficiente para enfrentar os Ragnars. Era a grande oportunidade de trazer Remington para o seu lado. Theo estendeu o papel para Remington, que aceitou com um aceno de cabeça e prometeu oferecer sua ajuda. Theo sorriu amplamente e expressou sua gratidão. Quando Remington estava prestes a lembrar Theo do apelido, uma voz alta ecoou e a porta foi aberta com força. Um cavaleiro de alta patente adentrou a estalagem com passos firmes, chocando a todos. O cavaleiro, com um semblante severo, exibiu um mandado e declarou que Theo estava preso por ameaças, agressão e intimidação. Deixando a sala em silêncio atônito, Evelyn, indignada, gritou incrédula, perguntando que tipo de absurdo era esse. Theo, mantendo a calma, levantou-se, assegurando a todos que estava tudo bem e pediu que ficassem calmos. Ele olhou para o mandado do cavaleiro, confirmando sua legitimidade, mas notou que a tinta ainda não havia secado. Era evidente que eles estavam com pressa. Voluntariamente, Phil estendeu as mãos e disse aos cavaleiros que deveriam prosseguir. O capitão das espadas da lei colocou algemas em Theo e ele seguiu para fora da estalagem. Enquanto Theo era levado para fora, todos na pousada o chamaram preocupados, mas ele olhou para trás com um sorriso calmo, o que chocou Remington e Evelyn. Quando ele desapareceu de vista, Remington olhou para o pedaço de papel que Theo havia deixado para trás, com a mente cheia de incertezas. No dia seguinte, no Rose Palace, Cecília estava chocada. Ao ouvir que Theo foi levado ao tribunal, ela gritou com o mordomo. Abatida, caiu de joelhos, e o mordomo correu preocupado. Cecília disse que estava bem e perguntou as acusações. Ele respondeu que tinha a ver com a Sociedade do Dragão Escamado e incitar rebelião. Cecília, chocada, tentou entender a gravidade. O mordomo perguntou se ela achava que haveria julgamento. Cecília, após refletir, disse que sim. O mordomo disse que, com Theo desmantelando a Sociedade dos Dragões, o caso não acabaria fácil. Cecília, preocupada, pensou quem previu que o convite de Theo causaria isso, mas então ela parou de garantir que Theo superaria isso. Ele sempre foi assim. Ela desejou que ele voltasse seguro. No silêncio da carruagem, Theo pensava profundamente. Escoltado pelas espadas da lei, ele abriu os olhos e viu que chegaram ao portão do tribunal. Fazia tempo que não ia lá. Ele entendeu que, após destruir a Sociedade dos Dragões Escamados, não acabaria com prisão. O julgamento era certo. Sabia que ir ao tribunal significava desafiar suas qualificações como sucessor de Rhaenyra. Ao chegar à porta do tribunal, o cavaleiro mandou Theo descer. Ele obedeceu em silêncio, pensando que queriam esmagá-lo de vez. Era o que ele esperava. Com um sorriso, seguiu os cavaleiros. Na sala de audiências, o cavaleiro-chefe anunciou Theo Rhaenyra. Um oficial ordenou que ele fosse à frente. Theo, sorrindo, entrou no tribunal, sabendo que, para revelar o que preparou, precisava de um palco grandioso. Ao examinar a sala, ele confirmou que algumas figuras poderosas haviam se reunido. Julius, o dragão demônio e capitão da cavalaria de dragões de armadura branca, Ed Trovian, o dragão do céu e diretor do escritório central de inteligência, Ozir Rhaenyra, o dragão espada e senhora do palácio Plumblossom, e Wolfgang Rhaenyra, o dragão ancião e conselheiro-chefe. Em sua vida passada, Theo teria ficado sobrecarregado com a presença dessas figuras poderosas, mal conseguindo respirar, mas agora ele estava diferente. Wolfgang chamou Theo, que respondeu respeitosamente, reconhecendo que fazia tempo. Sabia que Wolfgang desprezava os meio-sangues como ele. Crianças ilegítimas eram repugnantes a Wolfgang. Theo notou que ele nem escondeu o desprezo. Wolfgang foi direto, dizendo a Theo que gentilezas não eram necessárias e lembrando que ele foi convocado por seus crimes. Ele disse que o clã Byron, a guilda de comerciantes da série, o corpo mercenário vermelho e branco e até o clã Anabi queriam cortar laços com a família principal de Rhaenyra, por causa das ações de Theo. Wolfgang, furioso, gritou com Theo, perguntando se ele, um bastardo, suportaria o dano causado. Acusou Theo de manchar a honra de Rhaenyra e disse que ele seria responsabilizado. Theo, enfrentando o forte inimigo, concordou calmamente que as palavras de Wolfgang estavam corretas. Ele admitiu que havia sido descuidado, o que pareceu acalmar Wolfgang momentaneamente. Mas então, para o choque de todos na sala, Theo acrescentou que seu erro não foi cortar a cabeça deles, mas apenas os membros.
A sala ficou em silêncio quando Theo continuou, explicando que aquelas pessoas eram súditos e que a relação entre o senhor e o súdito era baseada na concessão de terras e honra em troca de lealdade e vidas. Esse era o modo cavalheiresco. Ele levantou a voz, acusando os nobres de ameaçarem seu senhor e afirmou que, se soubesse da insolência, já os teria executado. Insistiu na punição e na restauração intensa dos princípios de cavalheirismo. Perguntou como poderia ver a honra de Rhaenyra, mantida por 1000 anos, ser pisoteada. Júlio sorriu, admirando profundamente a determinação de Theo. Ele achou-o não apenas impressionante, mas também estava certo de que tudo terminaria com uma punição normal. Wolfgang, por sua vez, estava furioso e acusou Theo de zombar do conselho. No entanto, Ozir Rhaenyra interveio, afirmando que ouviu atentamente os argumentos de Theo e, embora estivessem corretos em teoria, lembrou a todos que a força de Rhaenyra não era suficiente. Isso é ótimo. Surpreso, Wolfgang se virou, mas Oza continuou explicando que, se Rhaenyra ignorasse seus vassalos e cavaleiros, cairiam. Não se governa só com tirania, disse ela. Fuio respeitosamente reconheceu e disse que lembraria. Fuio sabia que Oza Rhaenyra era a primeira esposa do chefe do clã, o dragão da espada e espadachim mais formidável do norte. Ela era conhecida por ser sábia e poderosa, e ele ficou aliviado por ela não parecer hostil a ele, embora não conseguisse entender o motivo, já que ela sabia da destruição do palácio de Ro. Oza então o advertiu de que a punição que ele receberia era justificada. Theo, mantendo a calma, perguntou qual seria a punição. Wolfgang, ainda furioso, declarou que Theo ficaria 3 meses em liberdade condicional. Theo ressaltou que a cerimônia de despertar seria em 2 meses, o que levou Wolfgang a gritar com ele por ousar responder. Oza, no entanto, explicou calmamente que eles haviam levado isso em consideração e decidido permitir que ele participasse da cerimônia do próximo ano. Ela também acrescentou que as 15 crianças feridas por ele também participariam no próximo ano. Ed, observando, pensou em silêncio para si mesmo que a oposição de Július a punições mais severas havia aliviado a sentença de Theo. No entanto, esse resultado ainda funcionava a favor deles. Atrasar a participação de Theo na cerimônia de despertar era uma desonra significativa dentro de Rhaenyra, especialmente para quem representava o palácio de R.O. Essa desonra daria a Camelia Palas ampla justificativa para ofuscar o palácio de Rose. Uma vez que o plano estivesse em andamento, Ed acreditava que Theo seria impotente para impedi-lo. Ele até considerou que, se Theo tentasse tolamente apelar, eles poderiam simplesmente eliminá-lo. Mas Ed não acreditava que Theo fosse imprudente. Para o choque de todos, Theo anunciou que queria apelar. Os dragões mais fortes ficaram atônitos. Ed sorriu, achando a arrogância de Theo ilimitada. Július, preocupado, perguntou a Theo se entendia o significado de apelar. Theo respondeu confiante que sim. Theo sabia que sua punição, que era de apenas 3 meses de experiência, não era algo que poderia ser resolvido tão facilmente. Não era nada mais do que um tapa no pulso, e ele suspeitava que Július havia mexido alguns pauzinhos para garantir essa clemência. Ainda assim, Theo não tinha intenção de aceitar nem mesmo essa pequena punição. No forte e orgulhoso clã Rhaenyra, apelar significava guerra. Theo declarou que, no final, somente o vencedor poderia falar a verdade, e ele pretendia ser recompensado, não punido. Enquanto Theo falava, o sistema notificou de que ele havia entrado no cenário principal. Os dragões ficaram atônitos com sua audácia. O sistema informou que esse cenário revelaria muitos segredos escondidos no mundo hermeticamente fechado de Rhaenyra. Incentivando-o a ter sucesso, a missão número 1 do cenário foi rotulada como o caminho do sucessor. Enquanto isso, na filial norte oculta da Guilda de Comerciantes do Vidente, reinava o caos. O prédio da guilda estava em chamas, e uma figura encapuzada cortava um membro da guilda com facilidade. Após a destruição e a morte dos membros, a figura se virou. Era Evelyn. Ela ouviu Remington se aproximando, confirmando que era o local que procuravam, como Theo previu. Remington, com um baú, mostrou a ela e declarou que o Palácio Camelia, sob o nome troiviano, estava terminado. Na sala de audiências, Ed, sem saber o que ocorreu, sorriu confiante, achando que seus planos estavam indo bem. Quando os dragões-chefes se acalmaram, Wolfgang falou com Theo, incrédulo. Questionou se Theo queria transformar um problema que poderia ser resolvido com 3 meses de liberdade condicional em uma guerra total. Acusando de ser muito arrogante, Wolfgang perguntou se Theo acreditava que sozinho poderia enfrentar as forças combinadas dos 15 clãs. Theo respondeu calmamente que era algo com que ele mesmo lidaria. Ele acrescentou que, nos casos em que há um grande desequilíbrio de poder, não é normal resolver as apelações por meio de batalhas por procuração? Júlio sabia que, normalmente, uma apelação significava decidir o resultado por meio da guerra. No entanto, quando uma guerra direta era quase impossível devido a uma enorme disparidade de poder, uma batalha por procuração, em que cada lado enviava um representante para um duelo 1 a 1, era realizada. Nesse caso, o representante do réu seria naturalmente Theo. Embora fosse altamente provável que Action representasse o autor, Julius percebeu que, se Action se tornasse oponente de Theo, era quase certo que Theo perderia.
Ele começou a se perguntar se Theo tinha alguma estratégia oculta ou se estava acreditando erroneamente que Julius ou Evelyn dariam um passo à frente como seu representante. Se assim fosse, pensou Julius, Theo ficaria seriamente desapontado. Theo então propôs que, seguindo as regras estabelecidas, eles escolhessem seus representantes e realizassem a batalha por procuração em uma semana, e perguntou ao conselho o que eles achavam de sua sugestão. Ed, pensando profundamente, achou que essa era a tática de Theo, confiar em Julius ou Evelyn para lutar por ele, sabendo que suas personalidades os impediriam de fazer isso. Isso deixaria Theo sem escolha a não ser lutar sozinho. Ed decidiu que seria enviada uma ação para esmagar Theo e, com isso, Theo aprenderia seu lugar. Ed estava prestes a expressar sua concordância com o apelo de Theo e anunciar a ação como representante quando foi interrompido por uma voz familiar. Todas as pessoas na sala ficaram atônitas. Quando o reconheceram, as portas da sala de audiência se abriram e entrou o chefe do clã, Kyle Raynar, que observou que Theo havia se tornado bastante hábil em esquemas tão astutos. Dirigindo-se a Theo como seu filho, Kyle comentou sobre o quanto Theo havia mudado desde a última vez em que se encontraram. Imediatamente, os dragões-chefe se ajoelharam para cumprimentar o chefe do clã, e Theo fez o mesmo, curvando-se profundamente ao se apresentar como o aprendiz de espadachim Theo Raynar. Ele cumprimentou Kyle respeitosamente, referindo-se a ele como a encarnação da grande deusa dragão. Naquele momento, o sistema apareceu na frente de Theo, revelando que sua primeira missão de cenário era intitulada O Caminho do Sucessor. Para conseguir isso, ele precisava assumir o controle do Palácio Camelia e descobrir seus segredos. Theo sabia que essa era sua primeira missão principal desde a conclusão do tutorial e se perguntou sobre o significado do segredo do Palácio Camelia. Seus pensamentos voltaram à luz azul que viu antes. Estava ocupado demais para investigar, mas agora percebeu algo importante. Theo lembrou que não era hora de se distrair. Olhou para o pai, percebendo que uma variável perigosa entrou na situação. Seus planos poderiam sair do rumo com a chegada de Kyle, e Theo se perguntou por que seu pai estava tão preocupado. O pai havia chegado. Kyle ordenou que Theo se levantasse, o que ele fez imediatamente. O clã então lhe disse que tinha ouvido falar da situação por acaso, a caminho do tribunal, e entendeu que Theo estava em uma situação complicada. Kyle continuou, dizendo que também ouviu Theo desejar resolver a questão por meio de uma apelação em uma batalha por procuração, ao que Theo confirmou que estava correto. Kyle olhou para Theo e disse que, se ele planejava ir adiante com uma batalha por procuração, seria difícil para ele entrar. Ele mesmo foi à luta. Ele então perguntou a Theo quem ele pretendia escolher como seu representante, sabendo que isso era um teste. Theo, no entanto, respondeu com confiança, perguntando o que Kyle queria dizer com alguém em seu lugar. Ele declarou que não havia mais ninguém, e que sempre teve a intenção de lutar por si mesmo. Na apelação, Kyle, intrigado, disse a Theo que ele perderia, mas Theo respondeu calmamente. Como você pode saber se eu não tentar? Ele contou ao pai que, mesmo se fosse forçado a se curvar, jamais se rebaixaria de bom grado. Kyle deu uma risada alta, repetindo as palavras de Theo. Mesmo forçado, não se rebaixará por vontade própria. Kyle declarou que isso realmente descrevia um Raynar. Kyle, satisfeito com a atitude de Theo, agradeceu-lhe por sua coragem e ousadia. Theo sorriu, sabendo que a batalha por procuração era apenas uma isca. Ele não estava realmente planejando lutar. A prova da conspiração de traição da Camelia Palace, que ele havia encarregado Evelyn Remington de descobrir, garantiria sua vitória sem que uma única espada fosse desembainhada. Era bom falar a verdade livremente. Então, inesperadamente, Kyle disse a Theo que desejava lhe dar uma oportunidade pessoal. Como mestre de Raynar, Kyle anunciou que queria testar um único ataque contra Theo. A declaração deixou todos, incluindo Theo, atônitos. Kyle explicou que, se Theo suportasse um ataque, ele o absolveria. Theo ficou confuso com a mudança. Kyle se afastou e mandou Theo segui-lo para fora. Antes que Theo respondesse, Ed gritou, tentando intervir. Ed sabia que o teste de força significava que Kyle via Theo como um oponente digno. Se Theo sobrevivesse ao ataque, seria um sinal de aprovação do chefe do clã. Ed duvidava que Theo resistisse a Kyle, mas a chance de sucesso o animava. HM. Com Dreadland. Ed precisava evitar que Theo ganhasse o favor do chefe. Ed disse que permitir comentários sobre a linhagem do filho de Kyle era inaceitável e sugeriu seguir as regras e a batalha por procuração. Mas Kyle, com uma voz severa, se dirigiu a Ed como dragão do céu e ordenou que ele se calasse. Kyle declarou que, se um vassalo ousasse falar dessa forma, eles poderiam simplesmente se livrar dele. Ed, silenciado, respondeu com relutância que entendia. Kyle então notou que Julius estava rindo baixinho e perguntou se ele queria dizer algo, já que estava rindo há algum tempo. Julius, sorrindo, disse que não era nada e explicou que fazia um tempo que Kyle não demonstrava tanto interesse em algo. Kyle deu as costas, dizendo que Julius estava falando bobagem e encerrou a conversa. Voltando sua atenção para Theo, Kyle perguntou diretamente a Theo, o que você acha da minha sugestão? Você a aceitará? Theo percebeu que a situação havia tomado um rumo completamente inesperado e que seu plano original havia desmoronado. Ainda assim, ele aceitava bem essas mudanças.
Sorrindo, Theo disse a Kyle que o teste parecia pesado demais para ele e perguntou como um único ataque do chefe do clã poderia se comparar a uma guerra por procuração contra vassalos e Bannerman. Kyle ergueu a sobrancelha e perguntou se Theo recusaria o desafio. Theo logo esclareceu que não, só destacava o quanto o julgamento estava mais rigoroso. Kyle, impressionado, perguntou o que ele queria dizer. Theo, olhando para os chefes dos dragões e fixando em Ed, disse que as apostas deveriam ser ajustadas. Ele sugeriu compensação por um teste tão severo. Kyle, curioso, perguntou o que indenização Theo pensava. Theo respondeu corajosamente, o Palácio Camelia. Suas palavras deixaram todos em silêncio, e Ed ficou chocado e furioso, chamando Theo de moleque. Wolfgang achava tudo uma loucura, não acreditava na audácia de Theo ao propor um acordo com o chefe do clã. Para Wolfgang, Theo não sabia seu lugar. Ele achava que a arrogância de Theo seria sua queda, já que fazer um acordo significava igualdade. Mas, para a surpresa de Wolfgang, Kyle concordou. Kyle disse a Theo que, se queria ser sucessor, precisava mostrar ousadia. Ele perguntou a Ed se tinha objeções. Ed, sem poder desafiar o chefe do clã, respondeu humildemente, dizendo que tudo em Rhaenyra. Se Theo não estivesse sob o controle de Kyle, ele não comentaria suas decisões. Kyle ordenou que preparassem o julgamento de Theo. Ao sair, comentou que testaria Theo agora. Theo ficou quieto, mas sorriu, vendo seu plano tomar forma. No palco, Kyle e a cabeça de dragão de um lado, Theo do outro. Ed ficou furioso, frustrado porque a armadilha para Theo virou um palco que poderia levá-lo. Mesmo ansioso, Ed garantiu que Theo não resistiria a um ataque do chefe do clã, algo difícil até para espadachins experientes. Com um sorriso malicioso, Ed imaginou Theo morrendo no palco. Theo, por sua vez, sabia dos pensamentos de Ed e que ele esperava sua morte ali, mas Theo sorriu, confiante de que isso não aconteceria por causa de uma recompensa de tutorial. Kyle, percebendo algo estranho, perguntou se Theo havia usado um elixir sem que vissem. Mesmo com um elixir, um crescimento tão rápido era impossível. Mas Kyle deu de ombros, dizendo que não importava, Theo estava mais forte e afiado. Kyle notou a mudança em Theo, mesmo quando os outros dragões não perceberam. Kyle reconheceu que, no final das contas, Theo ainda era de sua carne e sangue. Kyle então perguntou a Theo se ele estava aquecido, ao que Theo respondeu que sim. Kyle explicou que normalmente usaria sua espada grande, mas como Theo ainda não sabia como usar mana, ele se contentaria com uma espada de aço enferrujada. Ele perguntou aos outros cabeças de dragão se eles tinham alguma objeção, ao que todos responderam concordando, claro que não. Quando Kyle começou a liberar sua aura, Theo foi dominado pela intensa pressão que irradiava de seu pai. A força absoluta do espírito de luta de Kyle fez com que o ar parecesse pesado e Theo mal conseguia ficar de pé, com o corpo tremendo sob o peso. Kyle percebeu e comentou que estava surpreso por Theo ainda estar de pé apesar da pressão esmagadora. Theo sorriu com orgulho. Ele sabia que só estava conseguindo suportar a força porque seu status de força havia quase triplicado, graças ao elixir de experiência que ele tinha. O elixir foi a grande recompensa do tutorial, oferecendo 5 níveis extras. Ele decidiu colocar tudo em força, subindo assim 7 níveis, com sua força agora em 52. Theo finalmente sentiu uma liberdade incrível, saindo do comum para o extraordinário. Com essa nova força, ele achou que poderia até bloquear um ataque de seu próprio pai. Kyle ergueu sua espada e todos prenderam a respiração em suspense quando Kyle soltou a espada na direção de Theo. Theo se posicionou rapidamente, preparando-se para o impacto. A espada se conectou, fazendo com que o chão abaixo dele explodisse e se despedaçasse com um imenso poder. Uma fumaça espessa encheu o ar do chão destruído, mas quando ela se dissipou, Kyle ficou surpreso ao ver que Theo havia conseguido bloquear seu golpe. Kyle, impressionado, soltou o Theo e começou a se afastar. Antes de sair, Kyle comentou que fazia muito tempo que ele não encontrava um filho decente. Naquele momento, a espada de Theo se partiu e se estilhaçou em pedaços no momento em que ele desmaiou de exaustão e perdeu a consciência. Ed e Wolfgang estavam incrédulos com o fato de Theo ter resistido ao golpe, enquanto Julius e Oza pareciam aliviados. Kyle então anunciou que Theo Rhaenyra havia provado sua inocência por pura vontade própria e o julgamento foi concluído. O sistema apareceu para Theo, parabenizando-o por completar a missão. Golpe único de Kyle Rhaenyra. Ele ganhou autoridade de inventário e a chave azul. No dia seguinte, a luz do sol entrou pela janela e acordou Theo. Ele se perguntou onde estava. Antes de entender o ambiente, sua mãe Cecília entrou correndo, aliviada por ele estar acordado. Chorando, ela perguntou se ele sabia o quanto ficou assustada ao saber que ele foi ferido pela espada do chefe do clã. Perguntou ansiosa sobre os braços dele, se estava machucado, pedindo que ele movesse o ombro para ver se tinha fratura ou deslocamento. Theo sentou-se, tranquilizando a mãe e pedindo que se acalmasse. Olhando ao redor, Theo perguntou onde estavam. Então,
Julius entrou na sala, dizendo que, por ordem do chefe do clã, a ex-dama de Camelia, no palácio, Amel, Action e o diretor de inteligência, Ed, foram removidos. Chocado, Theo perguntou se isso significava aprovação. Julius, sorrindo, confirmou, dizendo que Theo estava no Palácio Camelia. O sistema mostrou que o cenário foi atualizado e Theo cumpriu a missão no Palácio Camelia. Sua última missão, descobrir os segredos do Camelia Palace. Enquanto isso, do lado de fora do Camelia Palace, Amel batia os pés furiosamente, gritando em descrença por ter sido forçada a desocupar o que acreditava ser sua propriedade legítima. Enfurecida, ela repetidamente batia os pés no chão, ignorando os pedidos desesperados de seu servo para que ela se acalmasse e se recompusesse por dentro. Ed ficou furioso quando entrou em ação. Ele ordenou que Action matasse Theo Reinhardt. Action respondeu despreocupadamente que planejava pegar o braço de Theo durante a próxima cerimônia de despertar. No entanto, Ed, cheio de fúria, disse a Action para pegar a cabeça de Theo. Action, ao notar a expressão de raiva no rosto do tio, percebeu a gravidade da situação. De volta ao Camelia Palace, Theo estava pensando profundamente. Os acontecimentos haviam tomado um rumo completamente diferente do que ele havia previsto. Mas o resultado foi muito melhor do que ele poderia esperar. Ele havia obtido o controle do Palácio Camélia sem nem mesmo usar seu trunfo. Além disso, ele havia adquirido uma segunda autoridade, o inventário. Curioso, ele abriu seu inventário, colocou a mão dentro dele e tirou uma maçã. Ele deu uma mordida enquanto caminhava, maravilhado com o conceito de poder armazenar e recuperar objetos aparentemente do nada. Embora não entendesse completamente como isso funcionava, ele sabia que seria incrivelmente útil. Theo acessou o inventário novamente e retirou a chave azul. Ela foi categorizada como um item diverso e seu efeito foi listado como abertura de masmorra com requisito de portão de masmorra correspondente. Ele olhou para a sala que estava emitindo uma luz azul antes e percebeu que a chave azul estava conectada àquela sala misteriosa. Theo inseriu a chave azul na fechadura e, como ele esperava, ela se encaixou perfeitamente. No entanto, quando a porta se abriu, ele ficou chocado ao encontrar não apenas outra sala, mas uma caverna escondida atrás dela. O sistema apareceu, informando de que ele havia descoberto uma masmorra pela primeira vez e que toda a experiência obtida lá dentro seria dobrada como recompensa. Theo não conseguia acreditar que havia uma caverna escondida dentro do Palácio das Camélias e imaginou que isso deveria estar ligado a algum tipo de missão. Determinado a não perder a experiência dupla, ele deu um passo à frente, mas fez uma pausa, percebendo que não deveria entrar de mãos vazias. Um momento depois, após carregar seu inventário com um enxame de espadas, Theo entrou na masmorra armado com uma espada e um escudo. Ao se aventurar mais profundamente na caverna, ele ouviu movimentos ao seu redor. Seus olhos se arregalaram ao avistar um lobo branco gigantesco, tão grande quanto uma besta demoníaca. O lobo avançou, mas Theo conseguiu bloquear suas mandíbulas usando o escudo. Muito forte, ele murmurou antes de erguer a espada. Ele gritou alto, demonstrando ao lobo que não seriam derrotados pela força, mas o lobo foi rápido. Soltou o escudo e pulou para trás, escapando do ataque. Arreganhou as presas e atacou de novo. Theo avançou e cortou a fera, mas ela não se importou. Continuou atacando. Theo bloqueou com o escudo, notando a pele resistente da criatura. Ela era rápida. Seus ataques normais não bastariam para feri-la. Esse não é um lobo comum, pensou Theo, lembrando-se de histórias de feras demoníacas do mar de demônios além da muralha do norte. Essa criatura poderia facilmente ser tão poderosa quanto uma delas. Quando o lobo lançou suas garras afiadas contra ele, Theo se abaixou bem a tempo de evitar o golpe e correu para frente, lembrando-se do raio de luz que tinha visto quando enfrentou o único golpe de seu pai. Theo ergueu a espada, tentando imitar a técnica de seu pai, e golpeou o lobo, mas a fera se esquivou facilmente inclinando a cabeça para o lado. O lobo deu um salto para trás enquanto Theo praguejava baixinho. Replicar aquele golpe não seria fácil. Ele percebeu que um único ataque se referia a dar um golpe tão poderoso que garantisse a morte certa em um único movimento. O segredo, pensou ele, era colocar tudo em um golpe de espada perfeito. Decidindo se concentrar inteiramente em suas habilidades com a espada e nas artes secretas de velocidade que Evelyn lhe ensinara, Theo soltou o escudo. Ele saltou alto no ar, pegando o lobo desprevenido. A fera olhou ao redor, confusa, e antes que pudesse reagir, Theo desceu do alto, cravando sua espada diretamente na cabeça do lobo. O lobo uivou em agonia quando Theo puxou sua espada, com sangue saindo de um de seus olhos. Theo sorriu, satisfeito com o sucesso. O lobo, agora cego de um olho, rosnou de raiva. Confiante, Theo correu para a fera ferida para o ataque final. 2 meses depois, no campo de treinamento 4, Al notou o aumento de pessoas e Kibil concordou, sugerindo trocar de campo devido à multidão. Desde que se soube que Kyle Raynar ensinou até o famoso golpe único, mais pessoas. Enquanto discutiam, Henry Maurice, do Palácio das Flores de Ameixa, interrompeu a conversa, zombando deles e perguntando quando seu incrível jovem mestre finalmente apareceria. Ele observou que já haviam se passado 2 meses e deu a entender que talvez Theo tivesse fugido depois que a história de que ele havia vencido o julgamento se espalhou demais.
Ele até insinuou que Theo poderia ter exagerado em suas conquistas, especialmente porque não havia testemunhas de sua vitória no julgamento ou de seu confronto com o escamado Sociedade do Dragão. Antes que Henry pudesse continuar, Sybil acertou um soco em seu rosto, fazendo-o voar para trás. Um dos companheiros de Henry começou a gritar, furioso com a audácia de Sybil, mas rapidamente se calou quando notou os olhares das noites ao redor de Sybil. Quase fervendo de raiva, Sybil insultou Henry e seu grupo, declarando que eles não eram nada comparados a Theo. Al, tentando aliviar a tensão, fez um comentário leve sobre a aparência de Sybil, mas ela ainda estava furiosa. Insistiu que não ligava para isso. Estava farto dos arruaceiros e não deixaria insultarem seu jovem mestre. Sybil mandou os companheiros desembainharem as espadas, declarando a luta iniciada. Os cavaleiros do Palácio das Flores de Ameixa seguiram, preparando armas. Uma figura de longos cabelos azuis surgiu, congelando as espadas dos dois lados. O grupo ficou surpreso ao reconhecer Rai Rainar, a espada de Frost, um dos 4 cães do norte. Risadas ecoaram pelo campo. Ulcusland, o urso negro, apareceu. Os cavaleiros ficaram chocados ao ver 2 dos 4 cães. Ulcas, desapontado, perguntou por Theo, chamado de Luster Tiger, deixando claro que ele tinha. O homem no caminho desafiou Theo pessoalmente. Nas profundezas da masmorra do Camellia Palace, Theo estava exausto, suando, segurando sua espada quebrada. O sistema notificou várias subidas de nível. Ele caçou feras demoníacas sem parar, derrubando 170. Restava uma fera na masmorra. Enquanto Theo descansava contra o corpo de um lobo morto, um rosnado alto ecoou nas proximidades. Sua janela de status apareceu, revelando suas estatísticas atuais. Nível 15 Força 91 Vitalidade 20 Inteligência 19 Estatísticas alocáveis 0 Destreza 25 Poder Mágico 198 Sorte menos 6 Estatísticas desconhecidas 2. Theo retirou uma poção de seu inventário e a bebeu. Em segundos, seus ferimentos foram curados e ele sentiu sua força voltar. Ele sabia que esteve perto da morte várias vezes na masmorra, mas a poção de cura para iniciantes, que restaurava 10% de sua saúde, o salvou. Examinando os corpos das feras demoníacas que matou, Theo refletiu sobre como as lutas foram difíceis. Porém, ao subir de nível, tudo ficava mais fácil. O tempo passou rápido e era difícil acreditar que já se passaram 2 meses desde que entrou na masmorra. Vendo ao redor, Theo notou que com uma fera restante, o chefe estava para aparecer. Subiu ao 5º andar, onde o desafio final o esperava. Caminhando, percebeu que sua espada foi destruída nas batalhas. Descartou a arma quebrada e pegou outra do inventário, uma lâmina cerimonial que sua mãe lhe deu de aniversário. Ele examinou a espada, lembrando-se de como, em sua vida anterior, ele a havia dispensado. Houve um atrito entre ele e sua mãe antes da cerimônia de despertar e ele jogou a espada de lado sem cuidado, deixando-a enferrujar. Agora, após uma inspeção mais detalhada, ele viu que era uma lâmina fina, forjada com um raro aço branco da neve. Ele parou por um momento, perdido na lembrança daquele dia. Cecília havia entrado em seu quarto, animada, desejando-lhe feliz aniversário, enquanto os criados o seguiam, de braços carregados, com presentes. Ela esperou até a meia-noite para surpreendê-lo, mas, frustrado, Theo gritou com ela com raiva, dizendo que, com a cerimônia do despertar se aproximando, ele não tinha tempo para aniversários ou presentes. Ele a lembrou friamente de que nenhum equipamento bom poderia mudar a linhagem sanguínea de alguém, deixando-a sem palavras e magoada. Agora, nesta vida, Theo prometeu não repetir os erros de seu passado. Theo seguiu para a área do chefe, determinado. O sistema avisou que ele chegou à sala do chefe, alertando sobre uma fera demoníaca forte. Ao entrar na câmara, ele viu garras enormes, uma cauda longa e uma boca aterrorizante. Era um dragão, ou melhor, um dragão menor, adormecido. Ele se aproximou com cautela e soltou um suspiro de alívio. Não era um dragão completo, apenas um menor. Mesmo assim, estava cauteloso. Theo lembrou-se das lendas do clã Rainar, descendente de dragões. O chefe final parecia ter forma dracônica, o que o fez pensar se era coincidência. Ele não tinha certeza do que significava, mas sabia que precisava derrotar o Drake para liberar a masmorra e concluir a missão. O sistema exibiu o objetivo restante da missão de cenário Rashun, mostrando a última ferra demoníaca da masmorra. Respirando fundo, Theo se preparou para a batalha. Ele questionou se poderia realmente derrotá-la, considerando que ainda era um tipo de dragão. Ao se posicionar para a luta, ele decidiu usar a técnica do Flash Único. Ele já havia praticado bastante movimento contra os lobos terríveis na masmorra. Embora não fosse igual ao Flash de dragão de seu pai, Theo achava que com o poder do coração de dragão, poderia dar um golpe sério. Correu com a espada pronta. Concentrando energia, o dragão sentiu perigo e abriu os olhos. Mas Theo foi mais rápido. Com precisão, executou o Flash. Sua espada perfurou o olho do Drake.
O sangue jorrou, confirmando que seu plano funcionou. O Drake lançou a cauda contra Theo, mas ele pulou a tempo. Queria perfurar o cérebro da criatura, mas não conseguiu. Viu o potencial. O Drake rosnou, raiva palpável. Theo ergueu a espada, correu e ativou sua técnica secreta, trabalho de pés do bobo da corte, saltando em volta com incrível velocidade enquanto golpeava. Por um breve momento, Theo acreditou que poderia vencer. Ele lançou outro ataque, com o objetivo de distrair o Drake com um golpe normal antes de atacar um ponto fraco. Quando Theo estava prestes a seguir com seu plano, a Drake soltou um grito de arrepiar os ossos. O sistema o avisou imediatamente que o Drake havia ativado sua habilidade de medo, dominando o campo de batalha. Theo ficou chocado quando sua abordagem foi interrompida. Seu corpo congelou, e o sistema alertou de novo. O medo reduziu seu movimento em 10%. O olhar do Drake o paralisou. As garras do Drake vieram, e mesmo tentando bloquear com a espada, a força o lançou contra a parede. Sangue escorria de sua cabeça. O Drake provava ser um verdadeiro chefe. Theo sabia que, se não acabasse a batalha logo, pioraria. Com determinação, avançou, mirando o Drake. Viu a fraqueza, a escama reversa no pescoço. Quando as mandíbulas do dragão vieram, Theo se abaixou rápido, cravando a espada na escama com força, perfurando o pescoço e parando o dragão em choque. Mas Theo não tinha terminado. Com força restante, enfiou a espada mais fundo, fazendo o Drake gritar. Por um momento, Theo sorriu, vendo sua estratégia funcionar. Porém, o Drake, furioso, olhou com raiva e gritou. O coração de Theo acelerou em pânico. Enquanto isso, no campo de treinamento 4, a tensão entre os cavaleiros era grande. Sibyl e os outros ficaram em silêncio atônitos. Ulcus, agitado, exigiu explicação de Rei, gritando que Theo Raynar devia enfrentá-lo. Rei, imperturbável, o dispensou, dizendo que perdedores deviam ficar fora, aumentando a raiva de Ulcus. Ulcas disse que 3 anos se passaram desde o último duelo e que ele melhorou para diminuir a diferença. Mas Rei o chamou de perdedor, irritando Ulcas. Furioso, ele avançou sobre ela, dizendo que deviam duelar de novo para decidir quem lutaria contra Theo. Ulcas atacou Rei com sua espada, mas ela bloqueou facilmente. Sibyl, confusa com a situação, perguntou o que ocorria, enquanto Henry, ainda sentindo o soco de Sibyl, disse que não sabia, mas estava com medo. Antes que piorasse, Remington surgiu entre Rei e Ulcas, bloqueando o ataque com sua espada. Choque. Remington lembrou que, se quisessem brigar, fizessem isso em outro lugar. Ele não permitiria problemas nos domínios de Theo na ausência do mestre. Ulcas, sem se importar, cumprimentou Remington e disse que queria duelar com ele. Remington, irritado, perguntou se Ulcus não ouviu. Mas antes de terminar, sentiu algo. Todos no campo sentiram. Uma força poderosa. Remington olhou para a fonte, espantado com a intenção de matar. Seus olhos se arregalaram ao perceber que vinha de Theo, que se aproximava. A pressão de Theo era sufocante, fazendo Remington se perguntar o que aconteceu nos 2 meses de reclusão. Rei, por outro lado, permaneceu quieto, simplesmente observando poucas. No entanto, sorriu amplamente ao ver Theo. Ansioso para o confronto, Theo carregava o poder dos Drakes menores, um poder forte o suficiente para dominar o campo de batalha, mas há pouco, na masmorra, o Drake olhou para Theo com raiva. Depois de soltar um rugido final. Por um breve momento, Theo se preparou para outro ataque. Mas, em vez disso, o Drake caiu no chão, morto. O sistema o parabenizou por ter conseguido caçar o Drake menor. Enquanto Theo retirava a espada da escama reversa da criatura, ele refletiu sobre o quão perto estava de ser derrotado. Quando Drake começou a se debater descontroladamente depois que ele atingiu seu ponto fraco, ele realmente pensou que estava tudo acabado. Exausto, ele se deitou sobre o corpo do Drake, aliviado por ele ter se esgotado. Com o tempo, ele reafirmou que a escala reversa era de fato o ponto fraco. O sistema exibiu suas recompensas, um dente de Drake menor e uma garra de Drake menor. A descrição revelava que o dente era um material usado na fabricação de armas para aumentar a durabilidade, enquanto a garra poderia ser usada para aumentar a nitidez de uma arma. Theo ficou surpreso com a utilidade desses itens e olhou para sua espada desgastada, pensando que deveria usar os materiais para consertá-la. Afinal de contas, era a espada que sua mãe lhe dera de presente e a batalha com Drake havia afetado a lâmina. Uma notificação surgiu, ele adquiriu a habilidade menor Drake Série, classificação D, 1% de domínio. Essa habilidade permitia liberar a intenção de matar de um Drake, dominando e assustando alvos fracos. Fia ficou surpresa. A intenção de matar dragões era para poucos. Ele mal podia acreditar ter uma habilidade tão rara, animado pelas possibilidades, mas incerto de sua utilidade imediata.
Como em Rhaenyra, onde as casas de força eram abundantes, ele guardou a garra de dente de Drake e sua espada em seu inventário antes de sair da sala do chefe. O sistema confirmou que ele havia saído com sucesso da masmorra do Palácio Camelia. Mais tarde, ao sair da sala da masmorra, Theo sentiu uma onda de alívio tomar conta dele. Ele havia concluído a missão. O sistema o parabenizou mais uma vez, dando a ele uma recompensa por ter concluído a missão do cenário, uma bússola de ninho. A bússola misteriosa guiava o portador a um ninho desconhecido. Theo observou o objeto atentamente, refletindo sobre o seu verdadeiro significado e se ele tinha alguma conexão com sua missão. Sem entender sua utilidade, decidiu guardá-lo no inventário. Enquanto caminhava para o quarto, sentia sua exaustão aumentar cada vez mais. Bem, pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou do vídeo, comente para a segunda parte. Também se inscreva no canal, clique no sino e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.